Em um mundo aterrorizado pelos temidos kaiju, assim como todo o território nacional, a grande cidade de Yokohama é protegida pela Força de Defesa do Japão, e assim que um combatente recebe a ordem de prosseguir com sua missão, uma criatura gigantesca surge debaixo d'água para atacar uma ponte. O impacto causa uma onda que atinge a calçada e no mesmo instante é soado o alerta emergencial de kaiju. Então todos os cidadãos são evacuados até um abrigo subterrâneo, conforme o monstro enorme se dirige de Yatobashi para Yamashita. Nesse instante, é reportado para as unidades acionadas da Força de Defesa que o comprimento estimado do kaiju é de 60 metros e seu nível de poder é 3,5. A inteligência avisa que nada foi identificado nos sensores termais num raio de 3 km. Portanto, as unidades ganham permissão para abrir fogo contra o alvo. Acompanhando os noticiários, um grupo de amigos supõe que a terceira divisão tenha sido enviada, uma vez que eles estão em Yokohama. Do alto do helicóptero de combate, uma unidade salta em direção à cobertura de um prédio para alcançar uma posição estratégica, enquanto o kaiju derruba tudo que encontra pela frente. Unidades de infantaria são alçados à linha de frente para combater o inimigo de perto e causar uma distração, e o monstro enorme tem dificuldades contra oponentes tão pequenos e ágeis. Em pouco tempo, a unidade estratégica encontra o local perfeito para disparar um projétil explosivo contra o peito do kaiju, que tem seu torso explodido, causando uma macabra chuva de sangue. Após a chegada do maquinário de extração do kaiju, um homem degusta um delicioso hambúrguer, inspirado pela cena das tripas espalhadas por Yokohama. Embora pareça uma bagunça daquelas, o homem é um funcionário da equipe de limpeza responsável por essas criaturas, portanto os restos mortais delas significam mais uma bolada de hora extra. Enquanto isso, a população salva os talentosos integrantes da terceira divisão, que mais uma vez controlaram o perigo sem sofrer nenhuma baixa. Liderados pelo capitão Ashiro, o grupo atingiu o patamar de heróis de Yokohama e são reconhecidos como os legítimos anjos da guarda dos cidadãos diante da ameaça kaiju. No meio do desfile após essa vitória, o humilde faxineiro parece perdido entre a plateia alucinada. Afinal, Kafka Ribino estava se preparando para sua própria batalha, que começa fora dos holofotes da mídia e dos aplausos da torcida. A serviço da Izumo Tech, além da limpeza, seu time é responsável por coletar uma amostra do kaiju abatido, e por isso Kafka solicita uma motosserra de calor para cortar a gordura presa à mandíbula do monstro. De repente, um dos órgãos do kaiju explode e causa um acidente de trabalho, provocando uma grave queimadura na perna de um operário. Segundo Kafka, sempre que a terceira divisão entra em ação, eles deixam essa bagunça para trás, o que dificulta para distinguir os órgãos que podem ser perigosos. De toda forma, não é apenas esse o problema a ser considerado, levando em consideração que a equipe de limpeza recebeu ordens de terminar o serviço até o fim de semana, mesmo que o animal de 60 metros tenha sujado a cidade por quilômetros à sua volta. Como se não bastasse, Kafka é enviado para a limpeza do intestino diante da falta de um funcionário, e digamos que essa não é a parte do corpo mais agradável para se trabalhar, se você levar em conta o que é produzido nessa região do corpo. Segundo reza a lenda na Izumo Tech, o operário que é mandado para o intestino sempre fica um bom tempo sem conseguir comer, devido à natureza desse serviço inconveniente. Ao chegar em casa, Kafka está exausto depois do pesado expediente, e para piorar, ele ainda consegue sentir o cheiro das fezes do animal queimando em suas narinas, por isso ele assou o nariz como se quisesse arrancar o fedor à força. Atrás dele, a TV destacava a atuação heróica da terceira divisão da Força de Defesa, e sua jovem líder Mina Shiro, que além de ter alcançado a patente de capitão aos 27 anos, a oficial possui em seu repertório centenas de kaiju abatidos. Acompanhando a matéria, Kafka se lembra de quando prometia ao lado da mina que eles iam exterminar os kaiju juntos, porém seu pulmão de fumante era a prova viva de que o tempo passou, junto com suas ambições infantis. Ao desligar a televisão e ver seu reflexo na tela, Kafka se questiona como foi parar ali, mas apenas um breve pensamento acerca da sua condição de vida atual faz o jovem perder a calma. No fim, ele se contenta por realizar um serviço importante para a sociedade, que proporcionou para ele um teto decente onde ele pode morar, porque segundo ele isso é bom bastante. No entanto, enquanto ia para o trabalho no dia seguinte, Kafka não conseguia parar de pensar na reportagem de ontem, e quando chega à sede do serviço, ele é apresentado a um novo funcionário da Izumo Tech, chamado Reno Ichikawa. O jovem começa um estágio hoje com os demais, mas segundo Toko, ele só pensa em entrar para a Força de Defesa assim que tiver a chance. Toko comenta com o novato que Kafka também tinha esse sonho, mas até hoje é a estrela da faxina de Yokohama. Levando a provocação a sério, Ichikawa pergunta o motivo de Kafka ter desistido, e por mais que esse assunto desperte um grande ressentimento no homem, ele esconde sua frustração ao responder que deu o seu melhor, mas quando se cresce, entendemos que nem todo sonho vira realidade. Porém, Ichikawa prefere morrer antes de assumir o fim desse sonho, portanto desistir não é uma opção para ele. Dito isso, ele se retira para colocar o uniforme de trabalho, e Kafka odiou ter se deparado com um jovem que tem a mesma ambição que o homem tinha, porém com uma chama acesa que há muito tempo se apagou para ele. Durante o expediente, a equipe do Mike ficou encarregada da limpeza dos ossos, enquanto o time do Yoshimura deve começar
começar a particionar as pernas do Kaiju. Quando o novato foi mandado pro intestino, Kafka pensa que se livrou de mais uma noite com cheiro de esgoto, porém sua sorte ainda estava em baixa àquela altura, então ele é enviado para lá pelo segundo dia consecutivo. Na hora do intervalo, Ichikawa não consegue manter a pose de durão depois da aprovação do intestino, e Kafka até pensa rir do enjoo do novato, porém ele mesmo precisa se cuidar para não colocar tudo para fora. Como o garoto não estava conseguindo comer, Kafka dá para ele um multivitamínico líquido para tancar o resto da tarde de serviço bruto, além de tampões nasais para ele não chegar em casa com vontade de enfiar o nariz num balde de desinfetante. Porém, como o veterano estava fanho por causa da proteção, Ichikawa não entendeu nada do que ele disse, portanto Kafka se viu obrigado a ensinar o estagiário a se proteger na base da ignorância. Após o intervalo, os dois voltam a se carregar do temido e odiado intestino do Kaiju até o pôr do sol, quando alguns companheiros se despedem assim que terminam o serviço do dia. Kafka ao menos se alegra de ter terminado a parte mais fedida do Kaiju, e o novato Reno Ichikawa, aproveitando o breve momento de descanso, aproveita para agradecer o colega por ter ajudado ele a vencer seu primeiro dia na empresa. Além disso, antes de ir embora, o estagiário informa ao veterano que a Força de Defesa aumentou o limite de idade de inscrição para até 32 anos. Sendo assim, Ichikawa sabe que longe dele querer dar pitaco na vida alheia, porém ele lembra da expressão de amargura quando Kafka falou sobre ter desistido mais cedo. Diante disso, o homem comenta que Ichikawa é mais legal do que ele imaginava, mas quando o jovem ia voltar para sua pose de frio e calculista, um Kaiju surge e ataca ele. No reflexo, Kafka salva o companheiro da boca do monstro, e em outra tentativa de ataque do Kaiju, mais uma vez o jovem é salvo pelo colega de trabalho. Em seguida, Kafka manda Ichikawa correr em buscar ajuda, mas com a resistência do garoto em abandonar o amigo, Kafka lembra que o rapaz não vai poder entrar na força de defesa se tiver enterrado a 7 palmos do chão. Com a partida do Ichikawa, o homem restante atrai a criatura para cima de si e corre o mais rápido que pode até encontrar uma abertura íngreme onde o Kaiju não consegue passar. Seguindo no pique pelo corredor, Kafka atravessa a galeria até pular pela janela do outro lado. Nesse mesmo instante, lembranças de uma infância ao lado da mina emergem, onde ele avisa para sua inconsolável amiga que os Kaiju destruíram a escola onde eles estudam em suas casas. Por isso o pequeno Kafka lamenta não ter matado o Guramon. Mina critica o amigo por só se importar com isso nessas circunstâncias, afinal, a Miko, sua gatinha, morreu nas mãos daquele demônio. Sendo assim, os dois dizem ao mesmo tempo que vão entrar para a força de defesa, e Kafka desafia a mina para ver quem vai ser o oficial mais maneiro antes, para depois os dois lutarem juntos contra a ameaça Kaiju. No entanto, o homem se encontrava sozinho diante dessa criatura grotesca, e ao encontrar uma barra de ferro no chão, ele tenta bater de frente com o Kaiju e com sua frustração por não estar na força de defesa, mas a força e velocidade do inimigo são avassaladores, então logo o humano é jogado pelos ares enquanto se pergunta mais uma vez como foi parar ali. Sem misericórdia, o Kaiju pisa em cima dele e se prepara para fazer sua refeição, já que não pode mais lutar por sua vida. Porém, Ichikawa atrasa a janta do monstro ao acertar ele com uma placa de trânsito, ao passo que anuncia ter chamado reforços. Kafka critica a decisão do companheiro de retornar, porém Ichikawa não se veria como um digno membro da força de defesa se simplesmente deixasse o camarada para sua morte. Ouvindo aquilo, Kafka se lembra de quando foi eliminado no teste para ingressar na força anti-Kaiju, e agora lá estava ele, debilitado ao ponto de deixar seu parceiro lutando sozinho contra o monstro dessa envergadura. Diante da realidade, Kafka aceita que não é capaz de proteger seu colega de trabalho, assim como nem ao menos salvou a gatinha malhada da sua amiga. Ainda assim, existia alguém capaz de realizar isso, e através do seu tigre branco e do seu rifle, Minashiro anota mais um Kaiju para o seu portfólio em poucos segundos, antes de ordenar que alguns subordinados iniciem a operação de resgate, enquanto pessoalmente ela vai verificar a presença de outros Yojo na área junto do seu time. Ao ser hospitalizado, Kafka reflete sobre como a mina derrubou aquele monstro em poucos segundos. Portanto, ele tá comendo poeira no desafio que eles combinaram. Tachikawa dá um susto nele ao chamar a atenção do companheiro, e comenta que não estaria vivo se não fosse por ele. Portanto, Kafka também é um cara maneiro. Assim que ouve essa palavra, o homem é jogado de volta para quando apostou com a amiga sobre quem seria o oficial mais maneiro antes. Tachikawa diz novamente que Kafka deveria tentar entrar para a força de defesa, e dessa vez, o próprio Kafka reconhece que não adianta ficar fingindo para si que deixou esse objetivo para trás. Ele reconhece que desistir faz parte da vida, porém mentir para si mesmo é a pior coisa que alguém poderia fazer. Sendo assim, ele se compromete a se dar outra chance. No entanto, um pequeno Kaiju alado que estava à espreita afirma ter encontrado seu alvo, e em seguida entra na boca do homem, causando uma reação medonha que atinge seu corpo por inteiro. Ichikawa vai ver o que está acontecendo, e quando abre a cortina que separa os dois, Kafka tinha assumido uma forma diabólica. Ao se enxergar na janela, o monstro entra em pânico junto do amigo, enquanto o velho que atravessava o corredor vê a cena e saca seu celular para denunciar a presença
presença de mais um kaiju. Voltando ao momento da infância do Kafka, Mina mostrava sua confiança de sempre ao jurar proteger ele quando ele tiver com medo. Ao mesmo tempo, ela brinca com o garoto por estar temendo alguma coisa, e ele pede pra garota não contar pra ninguém. Por fim, ela agradece ao Kafka porque os dois juntos não têm motivo pra ter medo. Muitos anos depois, a capitã da 3ª Divisão da Força de Defesa alerta seus subordinados que um kaiju foi visto dentro de um hospital e que deve ser derrotado antes que machuque alguém. Logo, as unidades do estado anunciou que um kaiju pequeno foi visto nas redondezas, por isso todos os cidadãos devem ir até o abrigo mais próximo se protegerem em casa. Enquanto isso, o tal do kaiju tá surtando na frente do velho no hospital, então Ichikawa pede pra ele sorrir pra tentar quebrar o gelo, mas parece que isso não deu muito certo porque o velho desmaia no ato. Ao colocar a mão na parede pra ver como o senhor tá, o kaiju acaba devastando toda a estrutura que tocou. Os outros pacientes vão ver que barulho foi esse e percebem a presença do kaiju, e Ichikawa acredita que a força de defesa já deva estar a caminho. Por isso Kafka corre até a janela para fugir, e mais uma vez destrói tudo que toca. Apesar disso, eles não têm escolha, portanto decidem saltar de qualquer forma. Nesse meio tempo, as unidades de defesa estão em direção ao Hospital Geral de Yokohama Sul, onde os dois protagonistas estão, porque souberam que o kaiju está se dirigindo para uma área evacuada lá perto. À medida que os dois correm por suas vidas, Ichikawa se questiona como seu amigo simplesmente virou um kaiju de uma hora para outra. Por isso pergunta pro Kafka se ele realmente é o Kafka, mas o kaiju assumiu uma forma tão grotesca que nem ele mesmo sabe quem é a essa altura. Nesse momento, a língua do monstro come um pássaro sem o consentimento do próprio Kafka, então tanto ele quanto Ichikawa notam que o negócio tá ficando feio, além de extremamente nojento. De repente, Kafka volta ao normal pro alívio de todos, mas ele tá louco pra fazer o número 1, e tem certeza que vai liberar tudo a qualquer instante. O amigo pede pra ele segurar igual um adulto normal, porque o kaiju tá tão apertado que acaba soltando toda a sua urina através dos mamilos, como se fosse uma fonte de belos anjos cuspindo água pela boca. Isso desestabiliza o emocional do pobre rapaz, ao ponto dele achar que ninguém vai querer casar com ele. Mas o outro garoto lembra que tem coisas mais graves pra se pensar no momento. Abalado, Kafka pergunta se ainda rola de entrar na força de defesa, e Ichikawa faz que não com a cabeça 7 vezes em 3 segundos, porque é mais fácil matarem um Kafka bem matado do que sequer ele pisar em qualquer base daquele exército. Diante disso, Kafka lamenta profundamente o que está acontecendo com seu corpo, logo quando ele prometeu alcançar a Mino na força de defesa, depois de tantos anos de frustração e passividade. Preocupado com a chegada iminente dos agentes do estado, Ichikawa quer que eles pulem uma área proibida para despistar os agentes, porém Kafka nota a estranha presença de algum ser vindo debaixo da terra. No mesmo instante, Mina manda um dos carros prosseguir com o plano padrão, enquanto o carro dela vai averiguar o novo kaiju que acabou de ser detectado. Kafka acredita que é o mesmo tipo de kaiju que atacou eles dois daquela vez, e Ichikawa presume que agora eles vão ter mais chances de se esconderem com a presença desse outro monstro, porque a força de defesa vai ter que se dividir. Portanto, ele segue o rumo através do local proibido, coisa que o Kafka também faz logo atrás. O surgimento do outro kaiju causou uma devastação que prendeu uma mãe debaixo dos escombros em sua própria casa, enquanto sua filha chora desesperadamente ao ver a cena. A mãe pede pra filha fugir, mas a garota tenta salvar a mulher da forma que pode, mesmo sem chances. De repente, o monstro surge e destrói toda a estrutura da casa em volta, deixando a criança vulnerável, enquanto sua mãe chora ao nem ao menos poder proteger sua garota. O kaiju abre a boca na direção da pequena e tá prestes a engolir ela, quando outro kaiju surge para impedir que isso aconteça, lançando um soco que isola a criatura a centenas de metros de distância. Após isso, nem o próprio Kafka acredita nessa força toda que ele tem, e depois ele tenta ver como a criança tá, se esquecendo que agora ele tem a aparência do tinhoso com luz de LED. Diante do pavor da garotinha, ele tem a brilhante ideia de tentar sorrir mais uma vez, fazendo a pobre garota entrar em pânico. Logo Ichikawa chega e consegue botar a casa em ordem, então Kafka levanta os escombros e o garoto analisa que a mãe só tá inconsciente e vai ficar bem, tranquilizando a criança. Nessa hora, o kaiju inimigo retorna ao mesmo local para se vingar daquele que acertou ele agora há pouco. Então Kafka manda seu amigo levar as duas embora para lidar sozinho com o monstro adversário. Então ele tenta repetir o mesmo soco que deu da primeira vez, mas agora que tá mais ciente da sua força, dessa vez ele colocou tanta potência que o kaiju adversário é jogado pelos ares e explodido completamente, provocando uma chuva de sangue. Enquanto o sangue cai no chão, Ichikawa deixa claro pro amigo que ele jamais deve apontar esse punho para nenhum humano. Depois disso, Kafka pede pro amigo levar a mãe pro hospital, só que mais uma vez ele assusta a garota com sua aparência. Com isso, ele muda sua abordagem e se aproxima lentamente para dizer que a força de defesa deve estar a caminho, então ela não deve se preocupar porque ele já vai desaparecer. Porém, quando Kafka ia embora, a garota agradece a ele pela ajuda, e aquela voz de criança lembra o Kafka na hora da Mino, quando os dois prometeram ficar juntos para não terem medo, e a forma como eles sempre permaneceram um do lado do outro. De repente, Kafka tem a visão dele e da Mino combatendo junto as forças do mal com o uniforme da força de defesa. Então, enquanto Ichikawa lembra que eles precisam ir embora, Kafka recupera sua forma humana da cabeça até o pescoço
pescoço, prometendo que não vai desistir, que vai ficar ao lado da mina de toda forma. Com a chegada da terceira divisão ao local, a capitã olha para os destroços em volta e questiona o que diabos aconteceu ali. Logo ela se aproxima da criança sobrevivente para questionar sobre o kaiju que ela viu. A garota chora ao se lembrar da boca asquerosa da criatura, quase engolindo ela. Porém, Mino tranquiliza a garota ao prometer que vai exterminar todos esses monstros. Isso alegra a garotinha, mas logo ela pede para a capitã não machucar o kaiju bonzinho que salvou sua mãe, deixando a oficial confusa. Horas após o incidente, o retrato falado do kaiju número 8 estampava os noticiários locais, enquanto a equipe de limpeza da Monster Sweeper debatia se o monstro ainda estava vivo ou não. Ichikawa chega nessa hora e sua frio diante da proporção que isso tudo tá tomando, ainda mais porque o Kafka foi o primeiro kaiju da história a escapar da força de defesa, e isso pode causar um pânico geral em Yokohama. O gerente da limpeza entrega pro Ichikawa uma encomenda que chegou para ele e pro Kafka, e todos os colegas de trabalho lembram que tá na época de provas da força de defesa, e que todo ano eles precisavam animar o Kafka depois que ele era reprovado. Pra felicidade do Ichikawa, ele foi aprovado no teste, e logo decide entregar pessoalmente o resultado do Kafka nas mãos dele, mas não sem antes dar uma olhada no papel e prosseguir a corrida com um sorriso no rosto. Do lado de dentro da sede de limpeza, os amigos lembram que é o último ano em que o Kafka pode entrar na força, e eles adorariam que isso acontecesse. Então Ichikawa chega até o companheiro e avisa que ele passou na primeira fase de testes, mas como ele simplesmente estava almoçando na sua forma kaiju, o rapaz dá uma voadora nele para lembrar que ficar dando mole com essa cara de capiroto na rua vai fazer ele ir pra vala rapidinho. Kafka esfrega o rosto para corrigir a besteira, mas deixa para trás sua arcada dentária de monstro. Ichikawa avisa que a cara feia do kaiju tá estampada em cada noticiário do país e que todo cuidado é pouco. Falando nisso, Ichikawa recorda que depois eles tinham acabado voltando ao hospital para convencer todos que os dois fugiram quando o kaiju apareceu, para tentar limpar a barra deles. Então finalmente Ichikawa entrega o resultado pro Kafka, mas ele não parece tão feliz. Na verdade, Kafka sempre é eliminado na segunda fase, portanto não é hora de comemorar. Ichikawa questiona como o amigo vai fazer o teste com esse novo corpo, mas o kaiju promete que não vai deixar ninguém descobrir sua identidade. O humano lembra que a primeira fase é só prova escrita, mas que a segunda tem oficiais espalhados por toda a parte, mas ainda assim Kafka tá certo de que vai participar, afinal, ele dedicou boa parte da sua vida a isso, e esse ano é sua última chance. Dito isso, Ichikawa comenta que em algum momento eles serão rivais no teste, até que Kafka explode a tampa da sua garrafa ao tentar abrir ela, fazendo o jovem humano mudar de ideia quanto ao kaiju poder fazer a prova, mas o kaiju promete de pé junto que nada vai dar errado, e que ele vai segurar a onda na hora. De toda forma, Ichikawa vai embora bolado, enquanto Kafka tenta assimilar todo o que tem acontecido, e logo retoma a forma humana para voltar pro jogo com seu disfarce. 10 dias depois, o prédio Tóquio recebe a segunda fase do exame da força de defesa. Assim que chega, Ichikawa fica impressionado ao ver em pessoa a base Tachikawa, porque ele até já visitou a base Kumagawa uma vez, mas essa aí é bem maior. Kafka explica que eles dividem essa área como a guarnição da força de defesa, e quando algo acontece, as duas bases trabalham juntas para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Conforme os candidatos vão chegando, Kafka se sente intimidado por ver concorrentes mais jovens e aparentemente mais bem preparados com ele, mas ele tenta conter seu nervosismo. De repente, uma garota aborda Kafka chamando o cara de velhote, e o próprio cara de 32 anos demora alguns segundos para entender que era ele que estava sendo chamado, e quando entendeu, ele faz questão de avisar que não é um velho ainda, mesmo que a garota insista no apelido. Na real, ela só queria que o Kafka tirasse a lata velha dele do caminho, porque ela não tá conseguindo estacionar. O homem argumenta com raiva que tem um monte de vaga vazia, mas a garota faz questão de estacionar na vaga 55, porque seu número da sorte de hoje é 5. Como o Kafka não tem muita paciência para esse papo torto de número da sorte, a garota decide liberar a vaga com suas próprias mãos. Então ela ativa seu uniforme com algum mecanismo misterioso e ganha uma força sobre-humana para levantar o carro só com a mão direita. Diante do pavor dos dois homens ao lado, a garota simplesmente joga a van do Monster Sweeper na vaga 53 como se fosse lixo, deixando o Kafka maluco por ser o carro da firma. Ichikawa pergunta pra garota quem ela é, e ela responde que é a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya, e seu hobby é executar kaijus. Ichikawa reconhece o sobrenome Shinomiya na mesma hora, enquanto a garota se aproxima de que ela chama de velhote e avisa que ele tem cheiro de kaiju. Ichikawa explica que eles dois trabalham no descarte de kaijus, então a garota menospreza os rapazes ao questionar o que dois faxineiros estão fazendo ali. De repente, Kafka chama a atenção da garota ao levantar sua van caída com as próprias mãos, e Shinomiya realmente fica de queixo caído, querendo saber se o homem também tem um traje especial como o dela. Então, ele se apresenta como candidato número 2032, Kafka Ribino, e manda a garota se lembrar do nome dele mais tarde. Porém, no meio desse discurso, o mordomo da patricinha rouba a vaga dele e fim de papo, enquanto ele avisa que vai ser divertido colocar o Kafka no seu devido lugar durante a seleção. Dito isso, ela joga o cabelo pra trás e chama Sebaço, o mordomo, pra ir atrás dela, junto dos seus dois seguranças.
crianças. Com a partida dessa figura irritantemente arrogante, Ichikawa já fala que não vai ter jeito se o cara mostrar seus poderes pra tudo o que acontecer, e mesmo que Kafka argumente que transformou só suas mãos pra subir a van, não era esse o ponto. Nesse instante, dois soldados se aproximam depois de escutarem a confusão de longe e perguntam se tá tudo bem, e assim que os dois candidatos dizem que tá tudo na boa, os soldados mandam eles entrarem logo pra competição, ao passo que Ichikawa avisa que vai mandar Kafka pra casa no próximo vacilo. Ao seguir seu rumo, Kafka observa aquele prédio gigantesco, onde a seleção vai acontecer, enquanto promete pra si mesmo que não vai desistir, porque toda a sua vida girou em torno desse único momento. No entanto, durante os testes físicos, claramente o Kafka não estava conseguindo acompanhar os demais, e então ele se questiona se é isso que acontece quando a gente chega nos 30 anos de idade. Mesmo treinando pela força do hábito e trabalhando com serviço pesado, ele estava ficando para trás em cada atividade. Mais tarde, olhando o papel da prova, eles veem que a segunda fase da prova é dividida em duas partes, um teste de atletismo e uma prova de aptidão. Ichikawa explica que a aptidão é aquilo, ou você tem ou não tem, então Kafka sabe que precisa dar o máximo de si no teste físico para não depender da segunda etapa. Entretanto, embora a vontade não faltasse no candidato, a realidade era completamente outra, porque os exercícios exigiam demais do corpo do Kafka e ele ia perdendo intensidade com o tempo. Ele chega a considerar usar sua forma Kaijo para meter um migué, mas segue firme na forma humana até o fim, alcançando a posição 219 de 225 candidatos, enquanto Shinomiya não perde tempo de jogar na cara do rapaz que ficou em quinto no teste. No mesmo instante, Kafka é invadido com a memória onde mandava a garota se lembrar do nome dele, mas diante das circunstâncias, agora ele implora para ela esquecer de vez que ele existe. Pelo menos, com esse fracasso humilhante, Ichikawa podia ter certeza que o amigo não usou sua forma Kaijo, e Kafka complementa que não é justo fazer isso com quem lutou tanto para chegar ali, mas que na verdade ele não tá dando a mínima pra moralidade, ele devia ter usado e pronto. Cansado do surto do homem barbado, Ichikawa argumenta que esse não é o único motivo para ele ter ido tão mal. Assim, enquanto Minashiro recebia um relatório dos candidatos do ano e via que o Kafka tá entre eles, Ichikawa comenta que o mais promissor de todos é um jovem chamado Haruichi Izumo, que se formou entre os primeiros na Universidade de Extermínio em Tóquio. Também tem o Iharu Furuhashi, garoto prodígio da Escola Técnica de Extermínio em Hachiyoji. Além dele, Aoi Kaguraji, promessa da Força Terrestre de Autodefesa, que passou em primeiro no teste físico. Além desses, muitos candidatos desse ano têm currículo para tentar ser oficial, e não agente de campo. E com isso, Kafka entende por que o sarrafo estava tão alto no teste físico. Mas pro Ichikawa, o principal destaque é uma candidata de 16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia, a mais jovem a conseguir esse feito. Sim, ela mesmo, Kikoru Shinomiya. Falando nela, a garota pergunta se Kafka finalmente descobriu que ela é incrível, e ele acaba admitindo isso, só que como se ela fosse alguma espécie de ídolo pop. Então as inseguranças dela batem no coitado sem dó. Diante do homem surrado, Shinomiya diz que já é o segundo esculacho do dia, e que tá ansiosa pelo próximo. Kafka esbraveja à toa contra a jovem, até porque ela saiu com a moral toda em dia. Porém, Ichikawa mostra luz no fim do túnel, ao afirmar que existe esperança, uma vez que nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste tem sido o descarte de cadáveres de Kaijo, para testar o conhecimento de anatomia da criatura e trabalho em equipe. Foi por isso que Ichikawa escolheu esse trabalho de meio período, e ao escutar cada palavra, Kafka ganha um fôlego a mais pro resto da competição. Algum tempo depois, os candidatos chegam no portão da área de treinamento 2 da Força de Defesa. O vice-capitão Hoshina, da 3ª divisão, é o chefe do comitê da segunda fase da prova nesse ano. Atrás desses portões, todos os candidatos começarão a prova de aptidão, e a tarefa deles vai ser encontrar Kaijo e neutralizar eles. No mesmo instante, uma fera medonha avança de forma avassaladora contra o vice-capitão, porém ele permanece tranquilo porque a organização do evento é eficiente o bastante para subir as grades do portão antes que qualquer tragédia acontecesse. Kafka fica apavorado diante do tamanho desse monstro, ao contrário dos candidatos mais promissores que esbanjam confiança. Vendo o recém-tritão caído novamente, Shinomiya aproveita para dar risada pela 3ª vez da cara dele no dia. Então Kafka vai chorar pro amigo porque ele disse que essa segunda parte seria de desmantelar o Kaijo. De toda forma, a Força de Defesa não pretende mandar os candidatos para a batalha de mãos abanando, por isso apresenta a todos o uniforme oficial da Izumo Tech, o GX 4552. Assim que veste o traje, Ichikawa sente as fibras de Kaijo pressionando contra o seu corpo, quase como se fundida a ele, tornando seus músculos mais potentes, enquanto Hoshina conta que essa é a maior arma da humanidade contra o Kaijo. A operadora da 3ª divisão, com o nome Okonoji, mede o poder de combate emitido por quem tá nos trajes. Reno Ichikawa tem 8% de poder de combate emitido, Haruichi Izumo tem 18%, Aoi Kaguraji 15%, já Iharu Furuhashi apresenta 14%, o que revolta o candidato, que pensava ter mais. Dito isso, o vice-capitão da 3ª divisão explica que o poder de combate emitido é uma medida de quanto do poder total do traje você consegue ativar, e que mesmo após os treinamentos, continua girando em torno de 20%. No entanto, uma candidata apresenta um nível surreal de simbiose com o traje
da Izumo Tech, que Koro Shinomiya tá emitindo 46% da força de combate. Na opinião da operadora, é simplesmente o maior talento da história, e Hoshina acredita que a jovem já tá em nível de líder de pelotão. Por outro lado, Ichikawa fica frustrado com seus 8%, então o vice-capitão explica que isso é normal na primeira vez, e que é bem melhor do que 0%, por mais que ele nunca tenha visto isso acontecendo em toda a sua vida. Foi daí que o impossível aconteceu, porque Kafka Ribido não apresentava nenhum poder de combate liberado, por mais que tivesse quase estourando os músculos de tanto fazer força. Hoshina não aguenta e cai na gargalhada com o sujeito, que pede só mais um tempo para liberar seu real poder que vem de dentro, seja sua força de combate ou uma flatulência incrivelmente poderosa. Hoshina debocha da ineficiência do candidato, mas até Shinomiya tá esperando Kafka mostrar aquela força que ele apresentou no estacionamento. De toda forma, o chefe do comitê anuncia que a prova final vai começar nesse instante. Sendo assim, ao chegar no local do exame, ele explica que os alvos dos candidatos são Honjo e 36 Yonjo distribuídos pela área urbana de treinamento. Esses Kaiju causaram 16 mortes em Hachioji ano passado, portanto foram capturados para serem usados nesse teste com armas anti-Kaiju. Todos serão monitorados por drones que ativarão o escudo do traje caso haja perigo de vida envolvido. Porém, esse é o sinal de que o candidato foi eliminado. Terminada a explicação, o responsável anuncia o início da atividade, e logo Shinomiya toma a frente dos demais ao correr pelas paredes dos prédios com toda a capacidade emitida pelo traje. Ao avistar o Yojo 12 à sua frente, ela elimina a criatura com extrema eficiência, e logo em seguida ela faz o mesmo com o Yojo 3, que estava cercado por outros competidores. Bem atrás, Kafka não quer deixar a garota executar tudo sozinha nesse teste, mas aquele 0% de afinidade com o traje faz o homem ter dificuldade até para carregar o rifle, o que acaba atrasando o Ichikawa junto. De repente, o vice-capitão anuncia que a capitã da terceira divisão, Mina Shiro, veio prestigiar pessoalmente o evento, por isso é uma oportunidade para impressionar o oficial. Diante da notícia, Kafka não consegue evitar de lembrar da sua competição contra ela, então usa a cabeça para aproveitar sua última chance de ingressar na força de defesa. Debatendo com Ichikawa, ele se questiona o motivo dos drones monitorarem os candidatos de tão perto, porque eles poderiam fazer a contagem de abates e ligar os escudos com sensores à distância. Sendo assim, levando em consideração que nem todos os participantes têm um bom nível de combate, como os dois ali, talvez os examinadores também estejam avaliando não só o poderio ofensivo, mas também a capacidade de adaptação. Portanto, eles se dirigem à retaguarda para auxiliar a linha de frente à medida do possível. Mais à frente, eles se aproximam do primeiro combate, e ao ver os cascos do Kaiju, Kafka se lembra que já desmembrou esse monstro em um dia de serviço. Por isso, pega uma granada de atordoamento e arremessa contra o inimigo, aproveitando a audição super desenvolvida dele para atingir seu ouvido em cheio. Ao tornar o Kaiju um alvo fácil, Kafka avisa Izumo que a barriga desse monstro é mais frágil do que a da maioria. Então os candidatos miram nessa parte do corpo e explodem o alvo. Izumo agradece o fã da Shinomiya, que recusa o apelido e parte para outro conflito, enquanto Hoshina se impressiona com essa surpresa. Mais confiante, Kafka planeja usar seu conhecimento como desmembrador para usar o ponto fraco dos monstros inimigos, assim não precisando nem pensar em apelar para sua forma Kaiju e arriscar sua vaga na força de defesa. Porém, seus planos sofrem um duro golpe quando o Yojo surge de surpresa e aperta com força o corpo do candidato. Antes de arremessar ele com violência contra o chão, a operadora analisa que o candidato 2032 está incapacitado, à medida que o Yojo 23 se aproxima, então ela deixa o escudo remoto preparado. Kafka sabe que a ativação do escudo significa sua eliminação, e como a mina tá vendo isso tudo, ele tenta se erguer com todas as forças, mas sem sucesso. Porém, no momento em que o escudo seria ativado, alguém abate o Kaiju de forma devastadora. Logo Shinomiya se apresenta de novo para a terceira vergonha do Kafka no dia, dizendo que quando ela tá em ação, ninguém pode desistir. Inocente, Kafka agradece por ter sido salvo, porém a garota volta a mostrar sua verdadeira face ao mandar ele ficar deitado ali feito um perdedor enquanto ela vence. Nisso, os outros competidores notam que ela tá indo na direção do alvo principal, e Furuhashi tenta impedir, mas é a Shinomiya que impede a morte dele ao exterminar outro Kaiju nas costas dele. Incrédulo, ele questiona se essa candidata realmente tem o mesmo equipamento que todo o resto. Além disso tudo, Kafka nota que sua perna quebrou, então a sala de operações entra em contato para alertar sobre as várias fraturas no seu corpo, com possibilidade de danos graves em órgãos vitais, fazendo o homem se lembrar do 0% de simbiose com o traje de combate. Por isso conclui que jamais vai chegar ao nível da Mina Shiro. Enquanto o examinador recomenda que Kafka desista, ele vê todos os candidatos talentosos se destacando na batalha, enquanto ele nem de pé consegue ficar. Porém, a decisão de desistir continua sendo só dele, e o fato de todos os momentos da sua vida girarem em torno dessa prova fazem o candidato dar tudo de si para se erguer lentamente e ativar seu poder de combate emitido pelo traje, mesmo que apenas 0,01%. Okunogi questiona como diabos esse louco conseguiu levantar com a perna quebrada, enquanto Hoshina avisa que qualquer problema que der vai ligar o escudo remoto sem pensar duas vezes. Porém, Kafka tá mais confiante do que quando tava com seu corpo inteiro. Ainda assim, ele pede pro Ichikawa seguir seu rumo sozinho, porque se ele ficar debilitado
derrotado, não vai precisar atrasar o companheiro. Porém, o rapaz estende a mão e se compromete a ficar no suporte junto do amigo. Lembrando de quando ele salvou sua pele outro dia, Kafka aperta a mão do garoto e eles prosseguem na missão. Hoshina morre de rir na sala do monitoramento, porque o Ichikawa tá simplesmente carregando outro candidato no lombo a caminho da batalha. À medida que o burro de carga ficava mais envergonhado com o povo em volta olhando, mais o osso quebrado do Kafka moía de dor, e mais Hoshina ria e pensava em aprovar a dupla só pelo entretenimento garantido. De uma forma ou de outra, os dois estavam levando aquele momento muito a sério, ao contrário do chefe do comitê dessa avaliação. Kafka alerta que eles devem chegar até a Kikoro Shinomiya, então Ichikawa dispara no modo turbo até o olho do furacão, onde os candidatos fuzilam os kaiju restantes que surgem. Planejando dar suporte, Kafka separa uma granada para auxiliar os companheiros, enquanto Shinomiya avança na linha de frente e rouba a kill de literalmente todos os candidatos em volta, não deixando sobrar nenhum osso para roer. Izumo sabe que a garota quer levar toda a fama sozinha, mas não sabe o que fazer para entrar naquela roda, já que ela desfila com seu traje como se fosse uma super heroína salvando o mundo, até que ela aniquila todos os Yojo da área Delta, restando apenas o gigantesco Honjo. Ao jogar uma granada perto do ouvido da criatura, Shinomiya deixa ele desnorteado, e aproveita a confusão para chegar ilesa até a boca dele e disparar o canhão da sua arma dentro da boca do Honjo, acabando com ele em pouco tempo. Feito isso, a etapa final se encerra, com a dupla dinâmica do suporte papando mosca e se tornando um autêntico arroz de festa, fazendo só figuração. Então eles desfazem a fusão e finalmente respiram um pouco. Okonori retira os drones do mapa da prova e pede permissão para enviar os médicos, porém, Hoshina só consegue pensar no trabalho que deu para montar esse exame para ele acabar tão rápido. A Capitã Mina comenta que a candidata Shinomiya é ainda mais talentosa do que diziam por aí. Aliás, foi graças a ela que literalmente nenhum participante desistiu, e no máximo alguns sofreram ferimentos leves. Segundo Hoshina, não podia se esperar menos da filha do diretor Shinomiya, essa que certamente vai se tornar a luz no fim do túnel para a Força de Defesa do Japão. Olhando pro céu, a garota questiona o pai se o desempenho dela foi perfeito, onde quer que ele esteja, e logo se vira para sacanear o Kafka pela quarta vez do dia. Porém, um kaiju medonho chega de forma sorrateira e arranca sangue do peito da garota prodígio. Pelo lado dos menos talentosos, Ichikawa comenta que a Shinomiya realmente é a besta enjaulada que todo mundo falou, e Kafka pelo menos reconhece que eles venceram por conta dela. No entanto, o exame mostra que ainda não terminou quando os Yojo mortos começam a se reerguer ao redor do mapa. Enquanto a criatura misteriosa ressuscita o enorme Honjo, Kikoro Shinomiya estava prestes a perder o coração mesmo focando seu escudo todo num ponto só do traje. Acariciando o Honjo, o ser grotesco questiona se a candidata ainda pode se mover, deixando a garota espantada ao ver essa espécie de kaiju falando. Ao ter sua pele regenerada, a garota tenta atirar contra o monstro, porém ele se adianta e arregaça os sinais vitais da humana. Enquanto isso, a sala do monitoramento tenta descobrir o que está acontecendo, e Okonode alerta que os kaiju mortos estão voltando à vida ainda mais poderosos. Diante disso, Hoshina sabe que só um pelotão profissional poderia lidar com isso, então Minashiro manda a operadora ativar os escudos em todos os participantes, reenviar drones para providenciar imagens e convoca o vice-capitão para descer no local. Dentro da prova, os candidatos escutam um alarme de emergência ordenando a evacuação de todos para o abrigo mais próximo, porém Shinomiya era orgulhoso bastante para se recusar a recuar, porque caso ninguém pare esse Honjo, certamente muitas pessoas morrerão em seguida. Como o traje estancou o sangramento da combatente, ela sente que ainda pode lutar, ao passo que escuta na cabeça seu pai exigindo a perfeição da filha, pelo futuro da nação. Entretanto, assim que ela se levanta novamente, o Honjo devolve Shinomiya para estaca zero ao arremessar a garota na parede com força, e pedindo sua tão desejada vitória. Desde nova, Kikoro teve acostumada a estar sempre de pé e no topo das provas por onde passava, como quando foi aprovada em primeiro lugar na escola de extermínio de Tóquio. Risa, sua amiga, fica feliz com o resultado brilhante da Kikoro, tão feliz quanto o pai da Risa ficou com sua filha, ao prometer comprar um presente por ela ter passado na prova. Ficando de escanteio, Kikoro olhava em volta para as crianças, sempre acompanhadas dos pais, enquanto ela sentava sozinha no topo da lista da escola de extermínio. Então, Sebasa aparece e chama a garota para voltar para casa, onde certamente seu pai estaria esperando com toda alegria com a notícia. Porém, na cabeça daquele homem, estar em primeiro não era mais que a obrigação da filha, porque se contentar com um único sucesso só leva a fracassos futuros. Foi nesse momento que ele exige que Kikoro seja perfeita, pelo futuro da nação e também pela mãe dela. Agora, já adulta, Kikoro se torna uma máquina de extermínio imparável, instigada pelas memórias do pai a sempre seguir em frente, jamais recuar, e será mais poderosa, seja em qual campo de batalha ela tiver. Ao levar outra pancada, seu braço se quebra e seu rifle cai no chão, ao passo que o Honjo acumulava mais força, Kikoro Shinomiya perdia sua a passos largos. Então, um helicóptero da Força de Defesa se aproxima, e Okonoji informa a terceira divisão que o único órgão ofensivo que foi cortado do Honjo se regenerou e está condensando energia para um ataque. Enquanto Shinomiya se entregava para a morte, Mira e Hoshina corriam para evitar o desastre. Antes do seu fim, a talentosa jovem pede perdão ao pai por ter falhado com ele, por não ter conseguido ser perfeita. Então, quando uma esfera de energia púrpura surge do Honjo,
Kaiju, de repente Kafka agradece pelo esforço da candidata que possibilitou a fuga de todos os outros. Foi nesse momento que Shinomiya viu o homem que ela tanto despreza se tornando uma criatura monstruosa na sua frente, e assumindo a responsabilidade por virar esse jogo para a força de defesa. Ao mesmo tempo, os outros candidatos se viraram para completar a evacuação, com Kaguragi atirando com a pistola sinalizadora para indicar o caminho e Uzumo dando cobertura. Já Ichikawa, no momento da ordem de retirada, tinha chamado Kafka para fuga, porém o homem já tinha vazado sem avisar nada. Portanto, Ichikawa sabia que ele iria se transformar no Kaiju, e por isso corria sério risco de vida ao se expor numa atividade do órgão estatal especializado em aniquilar sua espécie. Ciente disso, Kafka simplesmente implora para Kikoro não contar para ninguém que ele é um Kaiju, ao passo que ele rebate a esfera de energia do monstro rival como se espantasse um mosquito. Sendo assim, ele percebe que não tem tempo para mais nada, então se levanta contra a criatura e emana sua força, dando margem para Okonoji detectar outra fonte de energia ultra poderosa ao lado do Honjo. Mas como a explosão danificou os drones, não será possível enviar imagens aos agentes de campo. Okonoji fica assustada quando os sensores medem 9,8 de poder para esse Kaiju misterioso, porém Hoshina acha que a explosão estragou os sensores. Caso contrário, esse monstro é um dos mais poderosos da história. Irradiando toda essa potência, Kafka alerta o Honjo que tá sem tempo, portanto vai ter que desmembrar ele num soco só. Dito e feito, o soco do Kafka arrebenta o corpo do monstro inimigo de forma devastadora, deixando só os pés dele plantados no chão, enquanto os restos mortais voavam. Confiante, Kafka manda ironicamente o Honjo reviver agora, mas ao ver que era exatamente isso que o bicho estava fazendo, ele se ajoelha e fala que estava brincando, e adiantando a súplica ou não, a criatura adversária interrompe sua regeneração e volta à morte. Shinomiya se pergunta quem é esse cara, à medida que ele arregaça um Yojo na base do tapa, salvando a garota mais uma vez em 3 minutos. Feito isso, ele volta sua cabeça à forma humana e diz que a Kikoro vai ficar bem, e tudo que a garota conseguia fazer era olhar pra ele sem entender absolutamente nada. Fora isso, Kafka dá um sermão na jovem, que ficou louca ao querer resolver a coisa toda sozinha e quase morrendo. Da mesma forma, Ichikawa dá uma mãozada no coco do amigo por ter feito a mesmíssima coisa, e ainda por cima se expondo dessa forma perante a força de defesa. Kafka tenta se justificar, porém Shinomiya desmaia com os danos que sofreu e interrompe a discussão. Quando a terceira divisão alcança o local do incidente, Hoshina tenta descobrir que tipo de ser causaria esse estrago todo, embora ele já tivesse visto algo assim em algum lugar. Okonoji informa que os últimos candidatos, Kafka, Ichikawa e Shinomiya, concluíram a evacuação. Segundo o vice-capitão, a garota é inegavelmente forte, mas não o bastante para fazer isso tudo. Mira sabe que tem muito que descobrir a partir desse evento, então ordena a convocação de uma unidade de investigação e outra de desmantelamento, enquanto ela e Hoshina vão eliminar o restante dos alvos. Nesse meio tempo, o segundo no comando lembra que viu algo semelhante a isso 3 meses atrás, por isso suspeita de uma ligação entre os dois casos. Mais tarde, Kafka é internado no hospital após todas as fraturas que sofreu no episódio. Ichikawa comenta que a força de defesa tá usando todos os recursos que pode para recuperar Shinomiya, e Kafka fica revoltado com a preferência da instituição pela sua queridinha. Mas calmo, depois de sentir uma pontada nas juntas, ele diz que tudo acabou tão rápido e que fazia muito tempo que ele não competia com gente tão incrível. Isso lembrou ele que em todo sonho que a gente possa vir a ter, sempre vai existir alguém melhor que a gente brigando pelo mesmo espaço. Ainda assim, foi tão empolgante que ele nem ligou, e por isso ele agradece ao seu companheiro Ichikawa. Plantada atrás da parede da sala, Mira escuta a conversa com um certo pesar no rosto, até que entra para ver os dois candidatos que levaram a Shinomiya pro abrigo. Ao reconhecer o grande feito dos homens, ela bate continência em agradecimento e parte. Kafka pensa em chamar a mulher, mas desiste e resolve fazer isso só quando também for um oficial. Com isso em mente, ele garante que vai dar a volta por cima e entrar na força de defesa para se igualar à velha amiga. Enquanto isso, Kikoro Shinomiya recebe um tratamento intensivo por parte do corpo médico diante dos danos que ela sofreu. Dentro de uma câmara hospitalar, tudo o que ela consegue fazer é pedir perdão ao pai por não ter sido perfeita. A obsessão era tanta que ela pensou que Hoshina fosse seu pai quando ele entrou na sala. Ela se levanta por essa causa, porém Hoshina pede para ela pegar leve e avisa que eles limparam os Kaiju e que ninguém morreu graças ao esforço dela em campo. Por outro lado, Shinomiya sabe bem que a história não foi bem essa, porém também sabe que não pode entregar o Kafka. Portanto, ela pega o crédito para si. Quando a noite chega em Kokumbinki, província de Tóquio, a mídia informa sobre um incidente misterioso no exame da força de defesa, e o Kaiju desenvolvido que tinha aparecido esbraveja ao escutar que houveram 0 baixas de candidatos no incidente, até escutar que um tal de Kaiju número 8 continua solta e se questionar quem seria esse. Em seguida, ele atende uma ligação de um homem informando que a hora do descanso acabou. Então o Kaiju volta sua cabeça à forma humana e reclama que os humanos são chatos demais com a hora. Ao sair do banheiro, ele finge pro pessoal do desmantelamento que tá com diarreia, fazendo o Toku reclamar da demora. Os outros comentavam sobre o incidente no exame, enquanto o homem Kaiju tentava manter sua forma com alguma dificuldade. No dia seguinte, Kafka tava surtando de medo e colocando a culpa no Ichikawa de estar tão quebrado porque o amigo ficou botando pilha pra ele continuar em combate. Ichikawa lembra que o Kafka agradeceu ele por fazer o mesmo
mesmo naquela vez do hospital, até que o gerente da equipe de limpeza entrega uma correspondência para os dois. Com a expectativa lá no alto, os dois ficam diante do envelope e Kafka decide abrir quando contar até 3. Ele sabe que é a sua última chance de unir seu destino ao da mina Shiro, então ele faz a contagem e puxa o papel para ver o resultado. Dias depois, Izumo tá na apresentação de recrutas da Força de Defesa e comenta com Karugage que imaginou que ele fosse passar, o que o ex-militar diz mesmo sobre o companheiro. Na verdade, os dois olham em volta e não veem nenhuma surpresa na convocação, tipo aquele fã da Shinomiya. Falando nela, a recruta Sensação atravessa a porta após se recuperar dos ferimentos, e uma colega parabeniza ela por ter passado em primeiro e ser escolhida como representante da turma. Do outro lado, Izumo acreditava que seria o primeiro antes da prova, mas quando viu aquela garota batendo os kaiju, resolveu lutar pela segunda posição. Já Karugage lembra que ficou em primeiro no teste físico, portanto garante que vai lutar pelo topo do ranking. Ali perto, Iharu Furuhashi esbarra no Ichikawa e se apresenta para o novo recruta. Ichikawa se mostra aberta a novas amizades na Força de Defesa, e o outro novato vai além, pedindo para ser chamado pelo primeiro nome, Iharu. Em seguida, ele pergunta cadê aquele tiozão, e Ichikawa baixa a cabeça diante disso. Logo, a operadora da terceira divisão, Konomi Okonoji, anuncia que a capitã Mina Shiro tá entrando no recinto. Os recrutas selecionados olham para Shiro com admiração e empolgação, até que a superior chega ao púlpito e anuncia o início da cerimônia de indução, chamando a representante de turma, Kikoro Shinomiya, para subir ao palco. Então, a capitã diz que os 27 presentes ali são agora oficiais da Força de Defesa do Japão. Em nome da equipe, Shinomiya jura que todos dedicarão suas vidas à causa. Com um tom mais pessoal, a Shiro agradece Shinomiya pela ajuda no incidente que impediu que houvesse baixas, e a novata é pega de surpresa com aquilo, ainda mais porque ela sabe que quem merecia estar escutando isso era Kafka Hibino. Afinal, aquele homem kaiju não só salvou sua pele, mas também baixou a bola dela ao agir como se Kikoro fosse uma garotinha indefesa. Se sentir humilhada, ela espera ter resposta sobre aquela forma kaiju do homem. De repente, a cerimônia é interrompida com a chegada desajeitada do próprio Kafka. A Shiro olha pro velho amigo com uma expressão indecifrável, se recordando que o candidato foi reprovado por ter ficado em último no teste físico e ter tirado 0 no teste de aptidão. Todos os oficiais presentes concordam com a eliminação, porém Hoshino expressa sua vontade de colocar o candidato na sua equipe, porque durante o combate, Ribi não foi capaz de localizar os pontos fracos dos inimigos e se mostrou solícito com os camaradas o tempo inteiro, priorizando eles acima de si próprio. Mas acima de tudo, Kafka é um baita de um comédia, por isso o vice-capitão da terceira divisão deseja o candidato como cadete no seu pelotão, para que vá sendo treinado e testado. Voltando ao momento presente, a capitã decreta que Kafka Hibino tá fora do teste de indução por ser cadete. Izumo vê que acertou quando disse que ele entraria, e Haru fica contente ao ver o novo cadete. Em seguida, a cerimônia começa com a Shiro agradecendo o empenho e determinação dos novos oficiais da instituição, e alerta que recentemente a quantidade de nível dos kaiju tem aumentado de forma significativa, além do inédito incidente do kaiju morto voltando à vida. Isso significa que não existe garantia de que todos vão sobreviver em serviço, mesmo na primeira missão a ser realizada. Ainda assim, é por isso que a capitã quer que todos confiem suas vidas a ela, porque ela sempre vai estar na linha de frente como o escudo e lança dos oficiais recrutas. Nessa hora, Kafka não consegue se segurar e grita que logo estará ao lado da mina. Todo mundo em volta não sabe como reagir àquela situação, porque o novato simplesmente chamou a comandante pelo primeiro nome. Por um segundo, a Shiro iria responder fazendo a mesma coisa, mas se recompõe a tempo e anuncia que o cadete Ribino se dirigiu sem permissão a uma superior, sem o devido respeito. Por isso, deve pagar 100 flexões. Diante disso, Hoshina não aguenta e cai na gargalhada. Orgulhoso pelo seu recruta já tá brilhando tão cedo no pelotão. A Shiro se retira com uma pose séria, porém o vice notou um leve sorriso no rosto dela. Okonoji questiona se o stand-up já começou antes da cerimônia, e Hoshina manda o clássico "eu te disse", porque a tendência é o negócio ficar sinistro, então o alívio cômico vai cair bem. Mas é claro que não é só isso. O vice lembra bem que os sensores da prova indicaram a presença de um kaiju nível 9,8. Pode até ser que os sensores estivessem quebrados, mas o sinal vital do Kafka foi perdido nesse momento, ou seja, tem algo de errado nesse cara. Enquanto isso, o cadete novato chega na flexão 99 quase morrendo, praticamente perdendo sua vida ao completar a punição. Sem deixar tempo pro pobre homem respirar, Shinomiya convoca o recruta para trocar uma ideia particular, e Haru pergunta se ela vai confessar o seu amor pelo Kafka, que acha que esse é um caso de me encontra atrás da quadra depois da aula. Então a garota dá uma bicuda no queixo do cara. Mais tarde, ele e Ichikawa contam pra Marrenta que ele comeu um kaiju sem
querer e se tornou um deles. Kafka confessa que gostaria de revelar isso para a força de defesa, mas Shinomiya manda ele esquecer, porque caso a organização não execute ele de cara, com certeza usarão ele como rato de laboratório. No caso do Kafka, um kaiju de alto nível certamente usarão partes do corpo dele para produzirem armas especiais. Desesperado, o homem pede para a garota guardar o segredo dele com a própria vida, então ela manda ele relaxar, porque tem crédito por ter salvado a vida dela. Por outro lado, caso Kafka demonstre ser um kaiju que ameaça a humanidade, ela matará ele pessoalmente. Ironicamente ou não, o cadete responde que conta com ela se isso acontecer. Algum tempo depois, Ichikawa avança por um território tomado por escombros, sempre se lembrando de manter os braços firmes e os pulsos soltos, deixando o instinto assumir quando estiver olhando a retícula. Logo ele acerta um por um os alvos que apareciam para ele naquele cenário. Então, em 2 minutos e 35 segundos, o oficial termina seu treino de disparo, com a estimativa de poder de combate liberada em 18%. Diante dos resultados, Hoshina avalia que esse iniciante evoluiu bastante em pouco tempo. Ao ver que Ichikawa bateu outro recorde pessoal, Haru vai dar o sangue para não ficar para trás. Iniciando seu percurso, ele tem um rendimento excelente ao superar o desafio em apenas 2 minutos e 15 segundos, com a estimativa de poder liberada em 20%. Na mesma hora, ele vai tirar uma onda com Ichikawa, que não dá muita bola para provocação. Enquanto isso, Shinomiya terminava sua vez com incríveis 1 minuto e 16 segundos, liberando 55% da estimativa de poder de combate. Agora era a vez da garota botar marra pra cima dos dois, e dessa vez até Ichikawa perde a linha. Izumo nota que quanto mais treina, mais aquela garota faz ele parecer mediano. Kagurashi pede pro companheiro olhar um pouco mais pra baixo, porque o poder de combate dos dois já se igualou. Diante disso, Izumo garante que vai quebrar outro recorde, e os dois trocam um olhar sincero de disputa, assim como as vítimas da zoeira da Shinomiya contra ela. Longe de qualquer competição justa, Kafka mantém sua regularidade ao ficar em último de novo, completando um treinamento em 6 minutos e 39 segundos, liberando 1% de poder. O cadete comemora como um louco por ter saído do 0%, correndo atrás da Shinomiya como se tivesse vencido uma prova contra ela. Sem rodeios, Hoshina avisa o Kafka que ele não vai virar oficial nesse ritmo e vai ser demitido em 3 meses. Por último, ele manda os recrutas darem 10 voltas no perímetro para finalizar o treino de hoje. Como todos reclamaram do exagero, o vice-capitão aumenta as voltas para 15. O Konoji observa que vários deles já estão criando rivalidades, e Hoshina acredita que a disputa saudável é sempre bem-vinda. Após um intenso treinamento, Kafka toma um banho enquanto demonizava o vice-capitão, e Haru avisa o Ichikawa que ele tá precisando ganhar mais músculos, ainda que Reno avise que eles têm o mesmo rendimento de aptidão física. Para acabar com a ladainha, Kafka se levanta e mostra a real musculatura de um adulto trabalhador, porém não consegue mais prender o ar e solta sua barriguinha de chope pra rapaziada tirar aquele sarro. Nesse instante, chega na área Aoi Karugage, com um verdadeiro físico de bodybuilder, fazendo Ihara e Reno pularem na piscina de constrangimento por serem magrelos. Enquanto isso, Shinobi e suas amigas entram no vestiário e dão de cara com a Shiro, e pedem perdão por terem entrado sem o devido respeito. A Shiro libera as recrutas da formalidade e avisa que já tá saindo. Em seguida, ela pergunta pra garota prodígio se ela já tá melhor, e Kikoro confirma que sim, ao mesmo tempo em que admira a musculatura firme e sem exageros da superior, mas sem saber como isso justifica seu incrível poder de combate. Por essa razão, Shinomiya pede pra capitã ensinar algo sobre seu porte físico, então ela se levanta pra passar o básico pra recruta. Voltando ao banho masculino, Haru conta que entrou pra força de defesa por causa da capitã Ashino, porque ela salvou ele quando ele tava na escola, instigando seu desejo de ser igual àquela mulher. Izumo entrou em partes por causa da família, mas com certeza o motivo principal também é a capitã, assim como Karugage. Certamente, Ashino inspirou boa parte da juventude de Yokohama, sempre aparecendo na TV e em documentários derrotando as ameaças monstruosas pela cidade e salvando a população. Por isso, quando Kafka conta que Mina já foi sua amiga de infância, todos ficam de queixo caído com o privilégio do cara. Kafka tenta sair do banho diante da insanidade que virou aquela banheira, porém os rapazes não estão dispostos a deixar Ribino partir sem antes contar toda essa história. Ao sair do banho feminino, Shinomiya vê uma fila de corpos no chão e acha que aconteceu alguma execução em massa no pelotão, mas na verdade os homens ficaram tanto tempo batendo papo no banho sobre a capitã que passaram mal de calor. Nos dias que se passaram, os treinamentos dos recrutas da força de defesa continuavam a todo vapor diante da crescente ameaça kaiju, e naturalmente as rivalidades cresciam dia após dia no pelotão dos iniciantes, mas ao mesmo tempo crescia também o sentimento de união entre o grupo, que também tinha seus momentos de lazer juntos em harmonia. A cada treino, os novatos se sentiam mais pertencentes à força de defesa, mesmo que Kafka continue tendo sérias dificuldades em acompanhar os mais jovens. Seja como for, no final do dia todo mundo tá quebrado de toda forma, então a exaustão não é exclusividade do trintão do grupo. Ainda assim, ele sabe que precisa trabalhar o dobro dos outros, e por isso ele se mantém acordado até tarde, focando nos estudos, mesmo morrendo de sono. Em uma certa noite de leitura, Hoshino surge de surpresa na sala do Kafka e lembra que dormir também faz parte do trabalho. Por outro
outro lado, o cadete não pode deixar que a força demita ele, então tá decidido a fazer isso. O vice-capitão questiona se o motivo é a Ashiro, já que tudo que os recrutas falam no alojamento é gravado. Sem saída, Kafka admite que prometeu lutar ao lado dela, e Hoshina considera essa declaração como um claro objetivo do recruta de roubar seu posto de vice-capitão. Por essa razão, ele bate forte na mesa para deixar a chave da sala pro Kafka, dando mais 2 horas para ele estudar, e depois desligar a luz e trancar a porta. Antes de ir embora, Hoshina alerta que não vai permitir que Kafka pegue seu lugar ao lado da capitã. Além disso, ele aconselha o recruta a não se aproximar dos demais oficiais, porque nesse ramo as pessoas podem sofrer sérias consequências a qualquer momento. Falando nisso, nesse mesmo instante, o sinal de alerta toca no alojamento, então o vice-capitão convoca Kafka para sua primeira missão. Na sala de operações, Minashiro pede para Okonoji soltar o relatório, então a operadora informa que a evacuação da área começou às 2h45. Enquanto isso, em Sagamihara, um helicóptero da Força de Defesa alerta os cidadãos sobre a invasão. Em seguida, Shiro questiona sobre a coordenação com a FAGE, então Okonoji relata que existe um posto de comando do regimento da artilharia sendo construído no estacionamento do Leon Mall. Já quanto a Honjo, ele foi visto primeiro na falha de Kanawa e se moveu pelo subterrâneo enquanto crescia. Provavelmente ele subiu para a superfície porque entrou no período de proliferação. Para piorar, o surgimento dessa criatura acarretou na aparição de vários Yojo. Para amenizar o estrago aos arredores, a Shiro propõe derrotar o Honjo no setor Bravo ao centro. Sendo assim, ela vai cuidar da criatura, enquanto o setor Echo vai ficar como um ponto para atiradores mirarem nos inimigos a partir da rodovia 16. Segundo a capitã, o nome dessa missão será a Operação Extermínio de Sagamihara. Pouco tempo depois, o pelotão recruta estava na estrada para o seu primeiro desafio, e enquanto Ichikawa refletia que isso realmente está acontecendo, Shinomiya pede através do pensamento que Kafka não decepcione. Por falar nele, o homem cansa de segurar e quase solta um vômito para infestar todo o veículo, de tão nervoso que tá. No abrigo de Leon Mall, em Sagamihara, as forças terrestres, junto do batalhão de artilharia anti-kaiju, estão prontos para entrarem em ação. No setor E, o pelotão Hoshina entra na área de extermínio e se depara com um Honjo colossal que invadiu as terras japonesas. Passando o relatório atualizado, Hoshina conta que a unidade da capitã Ashiro vai cuidar do Honjo. No entanto, a criatura tá criando vários Yojo. O vice-capitão tá mantendo a área de extermínio livre de estruturas importantes e rotas de transporte cruciais, e a missão dos pelotões dos setores FJ é impedir que os Yojo fujam dessa área. Obviamente, o pelotão com novatos será colocado na retaguarda, mas isso também significa que eles serão a última linha de defesa. Dito isso, Hoshina finaliza dizendo que não importa a nota que os estreantes tiraram no treinamento, porque notas não salvam vidas. Portanto, agora é hora de mostrar ao vivo o que cada um é capaz. Logo Haru puxa um grito de guerra que é acompanhado por quase todos os combatentes. O posto de comando de regimento de artilharia da FAGE informa que a evacuação de civis foi concluída. Okonoji recebe o relato e diz que todos os pelotões da FAGE estão prontos, e que a capitã Shiro estará em posição em 8 minutos. Ichikawa se comunica com Kafka e diz que a hora é chegada, e o ex-limpador ressalta que nessa missão ele precisa provar do que é capaz. Se lembrando do Hoshina decretando que ele jamais vai se tornar oficial nesse ritmo, o homem sabe que não tem outra chance, por isso ele sente o pânico e a pressão, mas por alguma razão ele também tá empolgado. Nessa mesma hora, o pelotão é alertado que um Yojo foi visto no setor Echo, e ao passo que Kikoro se coloca à frente dos demais, Kafka fica por último e desce do prédio repleto de medo. Logo a Shiro chega no ponto de tiro, então Okonoji pede para atraírem um Honjo pro setor Bravo e seguir com fogo de cobertura. Então, a artilharia da FAGE começa sua parte disparando projéteis contra o invasor por terra e por ar. Perto dali, Hoshina deseja que os novatos mostrem para os veteranos que eles realmente valem a pena. Na parte de baixo do campo de batalha, Kafka sabe que aquilo não é um treinamento, mas por incrível que pareça, ele tá estranhamente calmo, e parece que a armadura ajuda nisso. Inclusive, ele sente a força do traje ao emitir seu poder de combate. No entanto, um Ródio surge inesperadamente e joga o homem longe, quando Kikura avisa que o cara tá demais na frente. No meio do combate, Ikagura, líder do pelotão do setor F, reclama que não tá afim de ficar de babá dos novatos, ao passo que alerta para todos ficarem na defensiva até descobrirem um ponto fraco dos inimigos. Entretanto, Shinomiya dá um disparo que explode o Honjo e responde que vai ficar na defensiva, estourando a cabeça de cada criatura até descobrir o ponto fraco delas. Dito isso, ela solta uma chuva de disparos que destroça vários Honjo na área, e o líder questiona como é possível um novato ter esse poder de combate. Kafka elogia o rendimento da colega debaixo de uma pilha de sacos de lixo. No setor F, o pelotão Ikagura usa uma estratégia diferente, acertando as pernas dos monstros para imobilizar eles antes da finalização. Um dos responsáveis pelo segundo passo, Iharu destrói um dos alvos para mostrar pro Ichikawa como se faz, porém seu rival estava derrubando um Honjo imenso com as pernas intactas logo atrás, tirando a marra do dente pontudo. Ele pergunta como Ichikawa foi capaz de fazer isso sozinho, e o companheiro afirma que trocou os cartuchos explosivos da sua arma por congelantes, porque parece combinar mais com o estilo de combate dele, já que consegue desacelerar o inimigo enquanto luta.
luta. Ao bolar essa estratégia de combate, tudo que Ichikawa deseja é fazer um trabalho e evoluir ao ponto de fazer Kafka não precisar mais se transformar. No setor J, o pelotão Nakanoshima caça os oponentes à sua maneira, com Karugage assumindo o risco ao se aproximar de um grande Honjo e lidando com ele sozinho no combate de curto alcance, enquanto Izumo tem dificuldades para acertar 3 alvos que estão correndo em velocidade, então ele derruba um poste no meio do caminho para parar os adversários e acabar com eles. Assustado, um dos veteranos do pelotão pergunta qual é a dos novatos desse ano, e outro reclama com a líder Nakanoshima que esses iniciantes estão tirando a moral de todo mundo. Nakanoshima diz que sabia que essa leva era boa, mas não a esse ponto. Na linha de frente, Kagurashi avisa que já abateu 6, e o Izumi confessa que tá meio lento, mas que 4 desses que o colega matou foram por ajuda dele. Observando os subordinados, a chefe do pelotão analisa que o loiro tá mais pra um selvagem, e o de Koki parece mais analista, e que ela não tem preferência entre um e outro, poderia ser os dois ao mesmo tempo. Depois ela ressalta que a média do poder de combate dos recrutas desse ano tá bem maior que a média de costume. Na sala de operações, o Konoji avisa que o setor Julieta tá livre de Yojo, e Kafka nota a partir desse relato que de fato esse pessoal que entrou com ele na força de defesa é incrível. Em seguida, a operadora conta que o pelotão e Kagura vai avançar na frente, com Ichikawa e Furuhashi na linha de frente. Escutando que os companheiros estão indo bem nessa, Kafka começa a pensar que não tá fazendo nada de útil, se lembrando do que o Ikagura disse sobre se manter na defensiva até descobrir os pontos fracos do inimigo. Ele decide lutar com suas próprias armas. Logo um soldado chama a atenção do líder do pelotão para um novato, e era Kafka desmembrando um kaiju e analisando que é uma estrutura simples pro tipo fungo, mas que o núcleo não tá no lugar de costume. Por essa razão ele pensa em onde poderia estar, até que comunica pro Hoshina que encontrou o núcleo do monstro na base da nuca, com músculos duros e fibrosos por cima que servem como coluna. Por isso talvez os soldados mais fracos precisem atirar pelos lados. Além disso, o novato informa que os Yojo também têm órgãos reprodutores, e caso eles não destruam esses órgãos, pode ser que os cadáveres criem novos Yojo. Dito isso, Hoshina agradece pelas informações e manda o Konoji compartilhar com os outros batalhões. Com isso, o estreante finalmente se sente útil para a força de defesa, e logo parte para neutralizar os cadáveres, porque com certeza esse é o ponto de partida para ele avançar até onde a mina tá. Em seguida, o Honjo chega até o ponto de início de combate, então as forças aéreas e terrestres da FAGE se retiram para dar lugar à força de defesa, que vai iniciar um ataque às pernas do alvo para retardar ele. Ao mesmo tempo, a capitã Ashiro impõe uma arma do tamanho de um poste e analisa o inimigo junto dos riscos que um disparo poderia causar, até que as condições para o disparo foram alcançadas. De repente, ela também se lembra dos momentos em que Kafka desafiou ela a ser o oficial mais maneiro da força de defesa, então ela olha pro amigo lá embaixo e comenta consigo mesma que essa oficial é ela. Sendo assim, ela acumula 96% de poder de combate pro disparo, enquanto Hoshina pede pro Kafka prestar bastante atenção. Então, o canhão solta um enorme projétil explosivo que voa pela cidade até acertar o corpo do Honjo, que é atravessado pelo poder da arma, provocando um rombo enorme na criatura. Diante disso, Hoshina fala pro Kafka que é a pessoa com esse poder de fogo que o novato quer alcançar. Em seguida, Ashiro prepara um segundo disparo, que dessa vez acerta a cabeça do kaiju tipo fungo, fazendo desaparecer os sinais vitais do alvo e desmoronando ele. Ainda assim, Mina Ashiro recarrega outro cartucho e pede autorização para um terceiro disparo. Feito isso, o Konoji informa que o Honjo sofreu dano crítico e parou de se mexer completamente. Todos da sala de operações celebram a vitória. No entanto, a capitã pede permissão para mais um disparo. O Konoji argumenta que o alvo foi completamente abatido, porém a oficial não quer saber de discussão, apenas que a subordinada dê a ordem. Na parte de baixo, Kafka assiste ao quarto disparo como se fosse um espetáculo, até que o vice-capitão pergunta se ele decidiu desistir, já que estar ao lado da capitã significa ter o mesmo tipo de força. Aproveitando o gancho, o novato questiona se o próprio vice tem o mesmo poderio que ela, e Hoshina admite que não, afinal, ele não é tão bom com armas de longo alcance, então não é bom em abater esses gigantes, mas quando se trata de kaiju médio ou pequeno, como o que acabou de aparecer atrás dele, o segundo no comando mostra ter alguma competência pro trabalho. Kafka não acredita que o homem abateu um monstro daquele com uma katana, de forma tão rápida que nem deu pra ver. Feito isso, Hoshina explica que veio de uma família que caça kaiju desde o período Muromachi, e que o capitão e vice são os mais poderosos de cada tropa, por isso ganham equipamentos especiais que combinam com seus estilos. Nessa hora, Shira avisa a Hoshina que o Honjo foi eliminado, então o vice comenta que agora a coisa vai ficar boa. Kafka pergunta o motivo, já que a capitã derrotou a ameaça, então ele lembra que o problema são os Yojo que o grandalhão cria, porque certamente eles estão vivos dentro do cadáver e prestes a se libertarem. A Shiro tentou reduzir o número deles ao máximo, dando mais disparos do que o planejado, mas ainda assim, uma quantidade considerável dessas criaturas já está em campo a essa altura. Presenciando aquela multidão de inimigos correndo livres pelas ruas de Sagamihara, Hoshina declara que a temporada de caça está aberta, então os veteranos se apressam para assumir a vanguarda. Nakanoshima aborda os novatos e pergunta se eles querem tirar uma soneca enquanto os outros fazem todo o trabalho, então eles correm pro serviço
serviço. No entanto, o Konoji analisa que o poder de combate e a resistência dos recrutas já caiu bastante, e o vice-capitão reconhece que esse extermínio é grande demais para uma primeira missão, mas acredita que aqueles que sobreviverem vão sair dali uma nova pessoa. Segundo ele observa, a maioria dos oficiais encerra a carreira com um poder de combate de 20 a 30%, e poucos conseguem passar disso e se tornarem capitães. Até o momento, só a Shinomiya apresenta esse status, porém ele acredita que Ichikawa é um forte candidato. Atrás do recruta que acaba de matar outro inimigo, e Haru resmunga que não passou 5 anos no colégio treinando todo santo dia para ser ultrapassado por esse pivete. Em seguida, o Konoji alerta que o novo Yojo foi visto entrando no setor Foxtrot, por isso a dupla segue pro local. Chegando lá, eles veem alguém com o uniforme da Monster Sweeper, a empresa de limpeza, de frente para um kaiju, e Haru alerta o civil que a evacuação já teve início, porém o cidadão reclama que nesse kaiju também não vai dar, porque destruíram os órgãos reprodutores que ele colocou no monstro, por isso ele quer saber quem da força de defesa tem esse conhecimento sobre kaiju. Enquanto isso, uma van da Monster Sweeper aguarda o desfecho do conflito a uma grande distância. Os funcionários não conseguem enxergar Kafka e Ichikawa no meio dessa confusão, mas toda essa bagunça fez eles perceberem o motivo de terem chamado todas as empresas de limpeza de Tóquio e Kanagawa. O gerente questiona cadê o novato, mas ninguém sabe onde ele tá. Voltando ao olho do furacão, Haru tenta avisar o homem com o uniforme de desmembrador sobre a evacuação, mas sem explicações, o suposto novato levanta o dedo e causa um rombo no peito do soldado. Sua intenção era acertar o coração, porém ele acha que essa forma humana prejudica sua mira. Devido à gravidade do ferimento, Ichikawa pede pro amigo acionar a função do traje para estancar o sangramento. Em seguida, ele percebe que aquele é o outro kaiju humanoide sem ser o Kafka, que apareceu no dia do exame. O monstro parece satisfeito por pelo menos poder levar com ele alguém da força de defesa vivo. Na mesma hora, Ichikawa tenta chamar reforços pro líder do batalhão, Irakuga, porém a comunicação não funciona, isolando os dois combatentes. Então o kaiju observa que essa área isolada onde eles estão tá indetectável do resto do mundo, por isso ele inventou um truque para ajudar ele a ficar escondido entre humanos, sendo um recurso perfeito para caça. Falando nisso, a criatura prossegue na sua tentativa de atingir os humanos, e no segundo disparo contra Ichikawa, ele acerta a perna do garoto e provoca um grande dano, atravessando a proteção do traje. Como o alvo se moveu no momento da mira, o kaiju descobre que seu inimigo possui visão. Dito isso, Ichikawa se lembra do momento em que a Kikora avisou sobre esse kaiju. Segundo ela, esse monstro parece que usa magia, e todos devem ficar atentos aos dedos dele, porque é a hora onde ele vai atacar. O garoto consegue desviar de um terceiro disparo do kaiju, e revida com um tiro contra ele, mas a pele da criatura absorve o dano. Ichikawa pede pro Haru fugir e buscar reforços, mas ele não quer aceitar ser o fraco da história que corre para chamar ajuda. No entanto, ao passo que solta essa frase, Haru é ajudado pelo companheiro a desviar de outro disparo do kaiju, que poderia ter custado a vida do homem. Após isso, Haru pensa mais uma vez e acaba cedendo ao pedido do parceiro. Sozinho, Ichikawa passa a tremer de medo diante da ameaça, porque como ele bem se lembra, nem mesmo Shinomiya conseguiu derrubar esse oponente. Por isso ele sabe que não tem a menor chance. Ainda assim, o soldado da força de defesa que deseja ser é aquele que arrisca a própria vida pelos camaradas. Frisando isso na cabeça, Ichikawa junta suas forças para um ataque contra o adversário, pelo menos para ganhar tempo até o Haru conseguir sair dali. Durante sua fuga, Haru pensa no quanto o Reno tá diferente, inclusive lutando contra um monstro daquele sem ajuda. Distraído, ele acaba tropeçando e piorando a situação do seu ombro, fazendo sua raiva acumulada ser despejada no momento de fúria. Uma lembrança invade sua mente, onde o vice-capitão alerta que o poder de combate dos recrutas vai topar em barreiras, normalmente entre 20 e 30%. Hoshino acrescenta que nem todo mundo consegue escalar essa barreira, mas que todos ali têm potencial para isso. Falando sobre seu potencial, Haru tá preso nos 20% há quase 2 semanas, mesmo que tudo que ele pense é em como ficar mais forte. Já aquele garoto, Reno Ichikawa, ultrapassou ele sem dificuldades. Nesse meio tempo, Ichikawa prossegue na sua estratégia de ganhar tempo, e o kaiju comenta que o garoto parece saber algumas coisas sobre ele, porém ele assume uma nova forma que o garoto jamais imaginaria. O monstro ia atingir um inimigo com seus tentáculos bizarros, mas dessa vez quem salva o recruta é o próprio Haru, que acabou retornando à luta. Pensando melhor, Haru reflete que não sente ódio do Ichikawa, e sim dele próprio, que não evolui há muito tempo e ainda precisa ser salvo pelos outros. Dessa vez ele promete para si que vai estar na linha de frente, fazendo o que puder para ajudar os companheiros. Seja como for, o kaiju alerta que nada disso vai adiantar, porque nada, vivo ou morto, sai dali sem a permissão dele. Em outras palavras, só resta lutar, e Haru sabe bem disso. Por essa razão, se levanta e convoca Reno pra batalha. Como seu ombro tá ruim, ele vai ficar de cobertura até gerar uma abertura pro Ichikawa atacar. Primeiro, Haru dispara um projétil condutor para atrasar os movimentos do kaiju, que decide colocar o atirador como primeiro alvo. Sabendo que tá prestes a ser mirado, Haru tenta manter o foco para disparar o projétil no tempo certo, e é isso que ele consegue. Em seguida, o dente de tubarão atira outra bala paralisante no alvo, então Ichikawa ganha margem pro seu primeiro ataque, liberando seu poder de combate máximo. Como se estivesse rezando para Deus, ele implora que seu traje conceda a ele uma força maior do que da Shinomiya
baú da Ashiro, e acumule tudo nesse exato momento, quando ele dispara incessantemente contra o inimigo. No entanto, assim que o cartucho acaba e a fumaça se dissipa, o Kaiju tinha se protegido numa muralha de cadáveres, então ele surge intacto de dentro do corpo imenso e acerta Ichikawa várias vezes com violência, dessa vez impedindo que ele tivesse a chance de desviar. Ao mesmo tempo, Hoshino é avisado pelo líder do pelotão do Iharu e Ichikawa que os dois perderam contato com o resto da equipe, além dos sinais vitais. Escutando aquilo, Kafka começa a pensar que o pior pode ter acontecido, ao mesmo tempo que vê um Kaiju se mexer mesmo após ser morto. Nesse instante, Kikoro chega alertando que aquela criatura voltou, levando o homem ao desespero. Ao cair no chão depois de ser gravemente ferido, Ichikawa sente seu corpo queimando, mas ainda assim ele tenta acionar o modo para estancar sangue do seu traje e continuar na luta. O Kaiju comenta que é surpreendentemente difícil parar as funções motoras dos humanos sem matar eles. Para tentar salvar o colega, Iharu volta a disparar contra o inimigo com sua pistola, mas dessa vez o monstro tira o recruta da batalha sem dificuldades. Depois ele se aproxima do Ichikawa para finalizar seu trabalho e dispara mais uma vez contra ele. Enquanto Iharu tenta pegar seu rifle, mesmo quase sem conseguir se mover, o Kaiju prossegue atingindo seu amigo, que tá morrendo lentamente. Frustrado, Iharu tenta seu último esforço para honrar sua missão de salvar o companheiro, admitindo para si que aquele cara tem talento para um dia se tornar capitão. Logo ele consegue pegar o rifle para impedir que esse seja o último passo do futuro oficial do terceiro esquadrão, porém a arma estava danificada e não podia atirar. Isso faz com que o Kaiju volte suas atenções pro rapaz, que desistiu de resistir e se entrega pra morte. Como últimas palavras, ele pede para Deus, ou pro diabo, ou seja lá quem for, não salvar ele, mas sim seu amigo, Reno Ichikawa. Entretanto, o Kafka surge na hora com sua forma Kaiju e jura que quem vai morrer ali é o inimigo. Com isso, ele dá um soco no monstro que arranca a cabeça dele fora, jogando ele pra longe. Ichikawa tá numa situação extremamente delicada, refletindo que queria ter o poder de evitar tudo isso, mas no fim das contas, ele fez com que Kafka tivesse que se transformar de novo. Destruída, a criatura inimiga repara que diante dela tá o Kaiju número 8. Kafka deixa seu parceiro repousando e pede para ele esperar até o traje recuperar os ferimentos. Em seguida, ele se dirige até seu rival, enquanto Ichikawa reconhece que seu amigo é forte, mas por algum motivo ele tem um mau pressentimento sobre tudo isso. Confuso, o Kaiju questiona Kafka o motivo dele estar atrapalhando, sendo que também é um Kaiju. Porém, sem esperar a resposta, ele entende que esse monstro é bem mais forte do que ele imaginava, por isso seu corpo vai ser bem útil para pesquisas futuras. Sendo assim, ele dispara contra o peito do membro da força de defesa. Apesar de ter atingido Kafka, sua forma monstruosa impede que ele sofra grandes danos diante da sua armadura extremamente poderosa. Por essa razão, o Kaiju rival percebe que vai ter que apelar um pouco se quiser destruir esse adversário, por isso coloca inúmeros tentáculos para fora. Vendo aquilo, Iharu percebe que o monstro não estava levando a luta entre eles a sério. Enquanto Ichikawa pede pro amigo fugir, Kafka fica irado ao ver que são essas coisas que o inimigo usou para acertar o Ren e Iharu. Usando esse artifício, o Kaiju atira várias vezes contra o Kafka, porém ele exala um escudo que rebate todos os projéteis, mantendo ele ileso e deixando o oponente incrédulo. Em seguida, Kafka se aproxima velozmente do Kaiju e desfere inúmeros golpes contra ele. O monstro tenta usar sua muralha de cadáveres para impedir o ataque, mas esse recurso também não funciona diante de tanta força. Logo, ao mesmo tempo que se cura, a criatura tenta evitar ataques frontais, erguendo um escudo usando a própria extensão do corpo. No entanto, o poder do Kafka consegue destruir a barreira improvisada, então o Kaiju nota que sua regeneração não tá boa o bastante para fazer ele tancar essa batalha. Por isso ele decide recuar, mas isso não quer dizer que existe tempo para isso. Afinal, o Kaiju inimigo não para o ataque nem por um segundo. E por fim, Kafka Ribino pretende abrir um buraco no tronco do adversário, onde acredita estar o núcleo dele. Então, sem hesitar, Kafka prepara um soco tão poderoso que arremessa o rival a quilômetros de distância. No fim, o Kaiju estava completamente desfigurado e incapacitado, tendo seu núcleo exposto. Kafka olha seu inimigo devastado e se prepara para finalizar o duelo, porém soldados do pelotão em Kagura surgem e apontam suas armas para ele. Enquanto isso, Shinobiya tenta destruir a cabeça de um monstro inimigo, porém sua força de combate não tá alta o suficiente para conseguir isso com seu rifle. Por isso ela pega uma placa de trânsito e rasga a criatura no meio. Depois disso, ela se pergunta onde foi parar o Kafka. Afinal, há pouco tempo atrás, ela questionava se o homem ia mesmo atrás do Ichikawa e Iharu, mesmo sem ter comunicação com eles ou nem mesmo sinais vitais. No entanto, Kafka possui o poder de sentir outros Kaiju nas redondezas, e essa habilidade será seu guia nessa busca. Dito isso, ele parte, deixando a garota preocupada com a forma monstruosa do Kaiju sob presença militar em toda a área. Logo, sua preocupação se intensifica quando ela recebe o alerta da presença de outro humanoide a sudeste do setor Foxtrot, batendo com a descrição do Kaiju número 8. Diante disso, Hoshino ordena a presença de uma unidade de extermínio. No meio de toda essa confusão, o monstro inimigo observa que o espaço mimético foi destruído, e esse tempo que ele ganhou enquanto estava vulnerável foi o bastante para ele se regenerar e ganhar a oportunidade que precisava. Mesmo não estando 100%, a criatura se coloca a uma distância segura e não pretende mais bater de frente contra o número 8. Mas mesmo assim, agora ele afirma saber
ver o que seu rival tem de especial, por isso vai conseguir matar ele da próxima vez. Para testar seu ponto de vista, o Kaiju atira contra os homens presentes, forçando o Kafka a proteger eles com seu corpo. Diante disso, o Kaiju acha graça da forma humana como seu colega de raça se comporta, e logo vai embora dali ao evaporar o próprio corpo. Agora, Kafka tá sozinho diante da força de defesa e precisa dar um jeito de cair fora dali também. Por isso, ele dá um soco tão forte no chão que uma grande nuvem de poeira toma conta do ambiente, dando a chance do Kaiju escapar. Mais pra frente, andando pelas ruas da cidade, Kafka acaba encontrando Hoshina, que chama o Kaiju de um verdadeiro demônio, com seu corpo preto como carvão e o rosto de uma caveira. Em seguida, o oficial avisa os demais que encontrou o alvo. Extremamente veloz, Hoshina investe contra o oponente e quase degola sua cabeça. Ainda sem saber como reagir, Kafka continua desviando dos ataques, enquanto se lembra de quando o vice-capitão destroçou aquele monstro em filetes de carne, dizendo quanto levava vantagem contra Kaijus tamanho pequeno ou médio. Diante disso, Kafka descobriu, a parte daquele semblante brincalhão do oficial, qual é o verdadeiro rosto do Hoshina quando ele tá de fato em serviço. Logo o vice desativa seu limite do traje, emitindo um poder de combate de 92%. Diante dos fatos, Kafka se questiona o que diabos ele vai fazer nessa situação, porque obviamente ele não pode sentar a mão no vice-capitão. Porém, antes de pensar em qualquer coisa, o Kaiju já tinha sido severamente cortado pelas espadas do oponente. Ao mesmo tempo que não quer bater de frente com Hoshina, Kafka também não vai tancar se ficar ali sendo alvejado de graça. Sendo assim, ele decide evadir da batalha até pensar em um plano melhor. Ainda que seja veloz com seu corpo mutante, Kafka ainda não é páreo para a velocidade imbatível do oficial, e é por essa razão que o Kaiju sofre cortes atrás de cortes. O ex-limpador tinha visto o ritmo incessante da Kikoro Shinomiya, mas esse cara consegue estar em outro nível, como se nem fosse humano. Ainda por cima, o Kaiju leva um golpe que nem sabe de onde veio, e como se não bastasse, o sofrimento expôs o núcleo da criatura. No entanto, Kafka também não é humano nesse dado momento, e aproveita esse fato para regenerar seus graves ferimentos. O problema é que essa habilidade consome muita energia, portanto ele não pode se dar o luxo de ficar recebendo golpes que nem esses o tempo todo. Hoshina reflete que tá até levando a sério essa luta, e que provavelmente esse inimigo tem pelo menos 8 de força, o que faz dele um Dai Kaiju. Tirando isso de lado, o oficial da força de defesa tem uma sensação estranha no meio disso tudo. No fim das contas, ele não se importa muito com isso, porque precisa realizar seu trabalho. Com isso em mente, ele aprimora suas espadas e arremessa uma sequência de golpes à distância, cortando fora a perna do adversário. Usando esses ataques como uma distração, Hoshina pega Kafka no movimento de evasão e aplica o corta-névoa no local do núcleo. Pra sorte do Kaiju, seu corpo monstruoso agarrou a lâmina do humano como se seu peito tivesse vida própria, e agora Kafka usa sua força para quebrar uma das espadas do oponente, fazendo ele recuar na mesma hora. Após se recompor, Hoshina nota que o Dai Kaiju tinha fugido. Enquanto isso, dentro do campo de batalha, a capitã Minashiro é avisada pelo seu vice que o Kaiju número 8 escapou. Em cima de um dos tantos cadáveres inimigos, Kikoro não consegue parar de pensar na aparição repentina de Kafka Ribino, com aquela sua versão grotesca. Mesmo que seja seu amigo, agora é uma criatura daquelas, e por isso a garota se questiona se pode de fato confiar nele. Ao mesmo tempo, Kafka em pessoa retorna dos escombros da guerra, e Kikoro logo muda sua postura preocupada para aquela de fria e calculista de sempre. Entretanto, o rapaz balança sem forças, e é ela que segura ele em seus ombros para evitar a queda. Sem energia, Kafka lamenta ter deixado aquele Kaiju misterioso escapar, mas Kikoro garante que vai matar ele com suas próprias mãos. Em seguida, o homem se dirige até Ichikawa e Iharu, porque os dois se feriram em combate, até que Kikoro puxa o cara de volta, lembrando que ele não é nenhum médico, além de que a armadura tem poder de regeneração. Por outro lado, ela deixa claro que Kafka deveria se preocupar com ele mesmo, já que deixou meia dúzia de gatos pingados virem ele naquela forma Kaiju. De volta ao esquadrão, Hoshina se isola dos demais companheiros, então Mino comenta que é difícil ver o amigo tão desanimado assim, por isso tira uma foto para guardar de recordação. Em seguida, Hoshina revela que aquele monstro que ele enfrentou pode ser um Dai Kaiju, e Mino recorda que o último foi derrotado há 5 anos atrás, em Fukuoka. Por algum motivo, Hoshina teve a impressão de que aquele Dai Kaiju não ataca as pessoas de forma indiscriminada. Pelo menos essa foi a sensação que ele teve, até porque o Kaiju atacou a lâmina de Hoshina, e não seu corpo, quando teve uma chance de acabar com o vice-capitão. Além disso, até os movimentos e a forma de agir daquela criatura fizeram ele pensar que estava lutando contra um humano. Seja como for, Mino lembra que a tarefa deles é exterminar os Kaiju, e o homem concorda com essa afirmação. Depois disso, Ikagura liga pra capitã e improvisa aos berros, chamando os dois para contar que o Kaiju que atacou Ichikawa e Ihara era do mesmo tipo humanoide que apareceu no dia do exame, e dessa vez ele foi encontrado numa versão humana. Enquanto isso, num túnel no meio da estrada, um homem Kaiju anda ferido no meio da rua, atrapalhando a passagem de um carro, até que o motorista desce, revoltado pelo homem não sair da reta. Então Kaiju aponta o dedo pro motorista, que não entende nada do que tá acontecendo, mas ao invés de atacar o sujeito dessa forma, o Kaiju chega perto dele e engole a vítima na sua forma monstruosa. Ao fazer isso, ele rouba o carro do homem, ao passo que escuta do rádio que depois do último incidente, a força de defesa
defesa colocou o Kaijo, que anda ameaçando a humanidade, como alvo prioritário a ser combatido a longo prazo, e que seu codinome é Kaijo número 9. O monstro se questiona como vai abater o número 8, mas antes disso ele precisa ficar escondido até se acostumar com seu novo corpo. Algum tempo depois, Ichikawa acorda no hospital, sendo acompanhado por Kafka e Kikoro, e diz que é bom ver seu amigo a salvo. Então Kafka dá uma pancada na testa do amigo, deixando claro que quem tem que falar isso agora é ele. Assim, Ichikawa muda o discurso e agradece o parceiro por ter salvado ele e o Iharu. No entanto, Iharu estava do lado da cama do garoto, e questiona por que ele tá agradecendo ao tiozão por isso, já que foi o Kaiju número 8 que salvou geral. Kikoro tenta justificar, dizendo que Kafka achou os órgãos reprodutores do Zyujo, e isso ajudou pra caramba. E o Dente de Tubarão aceita a explicação sem mais questionar. De todo jeito, ele quer saber por que aquele Kaiju salvou todo mundo, enquanto exalta a força e a habilidade daquela criatura. Escutando isso, Kafka fica avermelhado, e Iharu questiona o motivo. Então Kikoro começa a socar a costela do grandão pra ver se ele controla melhor suas emoções e para de dar pinta errada. No início da noite, Ichikawa e Iharu recebem um bolo por ter saído do hospital, organizado por toda a turma de novatos da Força de Defesa. Além disso, eles também comemoram o sucesso da primeira missão, e só faltavam os dois enfermos para a celebração começar. Sendo assim, um chefe japonês entra na sala servindo um aguio preto japonês harmonizado com nota 6. Enquanto todos os presentes nem sabiam que existia esse nível de nota para uma carne, o chefe deixa claro que isso é o mínimo diante de uma festa organizada pelo Sr. Izumo. Curioso com o tratamento do chefe com o garoto, Kafka pergunta quem é Haruichi afinal, e Kikoro conta que ele é herdeiro da Izumo Tech, a maior montadora de armas anti-kaiju do país, e responsáveis pelos trajes usados em batalha pela Força de Defesa, ou seja, eles são podres de rico, uma família ainda mais rica que a da Shinomiya. Por falar no herdeiro, ele se senta na mesa com a dupla e agradece a indicação da garota quanto ao lugar da refeição. Logo Hoshina parabeniza todos os presentes, ressaltando o quão difícil é reunir todos os novatos depois da primeira missão, portanto ele quer que todos valorizem esse momento e se divirtam. Dito e feito, os mais novos membros da Força de Defesa compartilham do banquete e das bebidas na celebração, e no meio da festa, Ichikawa comenta com Hoshina que nunca viu o pessoal tão feliz assim, e de forma cínica, o oficial responde que é agora que a coisa começa. Em outro canto, Shinomiya e Haru brigam pra ver quem é o mais humilde dentre os dois, apesar da garota não ser muito boa nisso. Kagurashi joga na cara do Izumo que ele quer enfeitar demais as estratégias e acaba deixando de fazer o arroz com feijão. Então o herdeiro responde que o bombado é tão pragmático que parece um cavalo, e que esse simplismo é muito mais lento do que ele imagina. Em seguida, Kafka questiona Izumo se os trajes que a família dele dão não estão com defeito, porque o pobre protagonista não conseguiu deitar um kaiju sequer na primeira missão. Então, olhando em volta, Ichikawa percebe que todos os novatos estão discutindo por alguma coisa que aconteceu no objetivo de estreia, e Hoshina olha de novo pro garoto com aquela cara de é disso que eu tô falando. Afinal de contas, como reflete Ichikawa, todo mundo tá focado no que faltou e precisa melhorar pra próxima missão, e todos ali querem ficar mais fortes. De repente, Kafka e Karugaji entram numa discussão sem sentido e decidem resolver isso na queda de braço. Incrédulo, Ichikawa olha aterrorizado pra várzea que ficou esse banquete. Após a refeição, o Izumo se encontra com a chefe de cozinha, Dojima, e avisa que depois daquilo, não falou mais com seu pai sobre o assunto. Kagurashi passa por trás do herdeiro e deixa ele preocupado de ter sido ouvido na conversa, apesar de achar que aquele cara não é do tipo que se mete no assunto dos outros. De volta à festa, Hoshina chama a atenção de todos para anunciar que Kafka Hibino, tendo seus esforços reconhecidos na missão de estreia, acaba de ser promovido oficialmente a soldado, ou seja, ele agora faz parte da terceira divisão da Força de Defesa. Dito isso, o clima do recinto vira de ponta cabeça, com todos celebrando entusiasmados a promoção do camarada. Um pouco isolado, Kagurashi comenta com Izumo que essa foi uma boa noite, porque se ele conseguir salvar uma pessoa sequer em batalha, então já será o bastante. Demorando para responder, vendo a celebração dos colegas à sua frente, Izumo concorda com a afirmação. No dia seguinte, Kafka Hibino deixa para trás sua posição de cadete oficialmente diante da sua capitã. Após isso, sem saber como reagir, ele se despede após bater continência, mas Mina avisa que ele deve ir comendo sede ao pote, porque ainda tá longe de lutar ao lado dela em batalha. Vendo que sua amiga lembra da aposta, o homem se empolga e avisa pra Mina que ele vai chegar lá. No entanto, como não se referiu a uma superiora pela patente, Kafka recebe ordens de fazer 50 flexões como punição. Logo em seguida, ela alerta que os Kaiju 8 e 9 serão discutidos no QG, e como Hoshina ficou encarregado dessa promoção, Kafka deve perguntar a ele sobre a papelada. Aliás, a Shiro deixa claro que foi o vice que indicou a promoção do cadete, portanto ele deve fazer jus a essa expectativa. Mais tarde, no meio da madrugada, Kafka encerra os estudos depois de tanto tempo se esforçando, já imaginando que vai ganhar outro esporro do Hoshina. Ao se dirigir ao seu quarto, o soldado vê a porta da sala de treinamento aberta e com a luz ligada, então vê o vice-capitão lá dentro, fazendo um treinamento mental intenso e familiar pro Kafka, até que ele percebe que aquilo é uma recriação da luta entre eles dois na primeira missão. Assustado, o soldado acaba caindo duro no chão, então o oficial nota a presença dele. Kafka questiona o que tá rolando
desenrolando ali, confirma que seu superior tá traçando uma estratégia de luta contra o Kaiju número 8, até ser capaz de cortar aquele inimigo no meio com apenas um golpe. Aliás, Hoshina lamenta não ter ido com tudo logo no primeiro movimento, porque poderia ter cortado a cabeça do Kaiju fora, e se tivesse usado o número 6 ao invés do 5, teria fatiado o núcleo dele, assim como um churrasqueiro com toque com um filete de boi. Depois dessa fala, o oficial resmunga que o novato tá surtando demais com essa história, e em seguida deixa claro que ele mesmo vai ter que resolver essa questão dos Kaiju 8 e 9, já que nenhum soldado comum teria essa capacidade. Dito isso, Hoshina se vira, e Kafka observa o quão incrível é seu superior, porque ele não apenas se preocupa em proteger os civis, mas também todos os novatos da força de defesa como se fossem da sua família. Levando isso em conta, Kafka presta continência e garante que vai dar seu melhor como membro do pelotão, mas Hoshina dá um mata-leão no coitado e responde que não espera nada de um cara com 1% de força. Ao mesmo tempo, ele reconhece que o homem também tem 1% de esperança. Enquanto isso, um exército de cajalados atravessa o céu, liderados por um monstro que ordena a descida dos seus subordinados. Enquanto isso, Hoshina tenta pesquisar sobre esse tal de Kaiju número 8, esse mesmo que parecia um humano na sua luta contra ele. Fora esse, também tem o número 9, que consegue até se disfarçar de humano. Aparentemente, os Kaiju estão ficando mais sofisticados, já Kafka tá acordado até tarde, refletindo sobre sua conversa com o vice-capitão, não conseguindo pensar de outra coisa a não ser corresponder às expectativas da força de defesa. Depois de um tempo, ele decide ir pra cama, afinal, dormir também faz parte do treino. No entanto, uma chuva de fogo cai sobre a base de Tachikawa. Todos os novatos da força de defesa acordam assustados, ao passo que a chuva atinge com força a base. Hoshina liga pra central de operações e questiona o que tá acontecendo. Lá, o Konoji informa que apareceram dezenas de Kaiju dentro da base no meio de um ataque aéreo. As forças estimadas do inimigo são de 6,1 até 6,5. Pra piorar, os elementos são todos da classe Honjo. Como a capitã tá ausente, Hoshina vai liderar a defesa da base, e sua primeira ordem é colocar todos os soldados nos postos de combate, além de ninguém poder permitir que os monstros saiam da base. Dada essa ordem, o vice reflete que não ficou sabendo de estragos no exterior, ao redor da cidade. Sendo assim, parece que o alvo é somente a base de Tachikawa. Apavorado, Kafka acaba ficando isolado dos demais e vê na base em chamas, do momento em que Kaijus do tipo Dragonete sobrevoam os céus. Ao perceber o tipo de inimigo que estão enfrentando, o soldado passa a analisar os adversários. Hoshina organiza os melhores atiradores pro centro, na intenção de atrair os monstros e abater eles. De repente, Kafka liga pro segundo capitão e avisa que a cada ano são reportados cerca de 10 Kaijus do tipo Dragonete, e todos têm uma característica em comum: eles agem de forma individual. Mesmo assim, esses que surgiram estão trabalhando em bando. Diante disso, Hoshina presume que esses Dragonetes estão agindo para algum líder forte o suficiente para comandar essas criaturas. Falando nisso, um Kaiju grotesco surge ao identificar seu alvo. Então Hoshina desliga a ligação e fica diante do monstro, que pergunta se o humano é o mais forte da base. Assustado ao ver que esse Kaiju também sabe falar, Hoshina explica que diante da ausência da capitã, é ele mesmo. Dito isso, o Kaiju decide que ele será sua presa. O Konoji avalia que esse inimigo possui uma força estimada de 8,3, ou seja, se trata de um Dai Kaiju. Logo, Hoshina ordena que Kagura fique responsável pelo comando contra os Kaiju, evitando baixas civis e mantendo a base funcionando, enquanto ele lida com o Dai Kaiju. No entanto, o Dai Kaiju demonstra que a situação será muito pior do que o vice-capitão jamais imaginou, emanando uma poderosa massa de energia através de um mero peteleco, que devasta uma parede de concreto logo atrás dos soldados. O monstro aproveita que o alvo desviou e surge pelas costas dele, aplicando um soco no chão que quebra as janelas ao redor. Com sua conhecida agilidade, o oficial da força de defesa se livra da morte por um triz, avaliando que vai ter que ser ele a derrotar esse oponente. Do outro lado, o Dai Kaiju anuncia o início do extermínio ao provocar uma onda sônica na direção do céu que parece se comunicar com os Honjo de alguma forma misteriosa, fazendo todos responderem à pulsão. Ao mesmo tempo, Hoshina desvia com dificuldades dos golpes velozes da criatura, sabendo que um soco desse nível iria acabar com ele na mesma hora. Cauteloso, Hoshina saca suas lâminas, e depois de uma troca de golpes, ele consegue acertar o adversário com as espadas, porém a pele do monstro é mais dura que a do número 8. Em outra região da base, os soldados disparam contra os Honjo, que saem ilesos da primeira saraivada da defesa. Notando isso, Kagura ordena que todos troquem as munições para cartuchos vibratórios. No entanto, Kafka pede que o líder ordene um ataque pelas costas dos monstros, porque eles são iguais aos Kaiju registrados em 2003. Ichikawa se intromete e confessa que estava preocupado por não ter conseguido entrar em contato com o Kafka, e o homem explica que estava falando com o vice-capitão. Em seguida, Kafka Ribino reforça que o ataque deve ser por trás, dando a volta enquanto eles
voam, porque a pele da frente é dura e o núcleo provavelmente fica nas costas. Com isso em mente, Kagura ordena que as tropas se dividam para atrair atenção pela frente, enquanto os outros dão a volta. Competindo como sempre, Izumi e Kagurashi correm para encontrar seu primeiro alvo. Ao se aproximarem do Honjo, Kagurashi avisa que será a isca, enquanto Izumo dá a volta. O ex-combatente das forças terrestres de defesa dispara contra a criatura alada, distraindo ela, ao passo que Izumo alcança as costas do alvo com muita destreza ao saltar entre os escombros. Entretanto, na hora de atirar na área onde seria o núcleo, outro monstro aparece e quase evapora o soldado com seu poder. Sendo vítima dessa emboscada, Izumo supõe que esses Honjo estão se coordenando. Da mesma forma, Kafka escuta pelo transmissor que nenhuma dupla consegue atingir as ossadas dos inimigos, até que Kikoro Shinomiya afirma que existe outra opção. Carregando um enorme machado com a velocidade do vento, a soldado corre pelo campo de batalha e destroça a armadura dianteira do inimigo com apenas um golpe, derrubando ele. Mais cedo, no laboratório de desenvolvimento de armas, dentro da base Tachikawa, a capitã e o vice presentearam Kikoro com um equipamento fornecido especialmente para ela. Geralmente esse é um privilégio apenas para membros de alta patente, porém, levando em conta a situação atual, eles abriram uma exceção. Esse ano tem registrado uma forte onda de kaijus ao redor do Japão, e tendo em vista que Shinomiya é a soldado de maior poder nessa base, os oficiais decidiram transformar ela num dos pilares da unidade. Dito isso, Minashiro abre o compartimento onde ficava a arma, afirmando que Kikoro será a terceira força do esquadrão, estando abaixo apenas dos capitães e dos vices. Carregando um gigantesco machado, Kikoro se anima a poder manusear uma arma dessa potência, apesar de achar que ela não combina em nada com seu estilo. Em seguida, ela promete acabar com a farra dos Honjo na base Tachikawa, logo antes de se esquivar de outro poderoso ataque de um dos monstros. Aproveitando o impulso para projetar seu machado contra a armadura do inimigo, ela reflete que sua arma foi projetada com o Uni-órgão do Kaiju derrotado no ano passado, em Shinigawa. Ao apertar o gatilho, ele produz uma onda de choque que pode devastar o alvo. Com essa intenção, Shinomiya aplica no oponente a primeira técnica do machado militar, a queda relâmpago. O primeiro Kaiju é morto no ato, enquanto o outro se aproxima, dando a oportunidade da mulher testar sua segunda técnica, uma onda de choque logo antes do impacto para desferir outro ataque, chamada de corte da água. Essa técnica arregaça o corpo do monstro, arremessando seus órgãos para longe. Vendo a cena, Ichikawa considera que esse machado combina sim com a personalidade agressiva e sangrenta da garota. No entanto, nem todos são flores, porque uma das criaturas resolve atacar por cima, algo que Shinomiya não estava preparada para lutar contra. Então, balas de cartuchos congelantes atingem o monstro alado e congelam as asas dele, causando sua queda. Ichikawa se aproxima da colega após seus disparos e avisa que ela deve prestar atenção nos que vêm de cima também. O Honjo tenta levantar voo mais uma vez, porém o soldado está motivado a impedir que isso aconteça, congelando o corpo do alvo. Refletindo que não imaginava Reno enfrentando um monstro desse nível, Kikoro parte para mais uma investida e decapita o Kaiju usando sua terceira técnica, meia-lua. Feito isso, dando aquela alfinetada no companheiro, Kikoro permite que o garoto dê apoio para ela, desde que aguente o ritmo que ela vai impor. Focado na missão, Reno e Ichikawa não dá bola e se junta à colega, que anuncia a hora de se reagrupar para desorganizar o inimigo. Em outro canto, como sempre, Izumi e Kagurashi não querem ficar para trás da principal dupla formada em batalha, por isso eles planejam atacar os monstros distraídos por trás. Nesse meio tempo, Ikagura, o responsável por todo o pelotão, afirma que a dupla Shinomiya ficou encarregada de romper a formação dos Kaiju, enquanto os outros devem seguir o mesmo plano de antes, formando duplas e avançando por trás do oponente. Hoshina, já distante do campo de batalha onde a chapa tá fervendo, não faz ideia do que fazer contra esse tanque de guerra em forma de Kaiju. Obrigado a ficar na defensiva até agora, ele vê o monstro isolar objetos de milhares de quilos com uma só pancada, mas não é só isso. Na opinião do vice-capitão, esse Daikaiju tá se divertindo nessa luta, como se tivesse certeza de que poderia resolver ela a qualquer momento que quisesse. Nessa hora, Hoshina manda o Konoji abrir a terceira porta, enquanto avalia que as emoções desse monstro vão além da natureza Kaiju. Entrando no campo de treinamento, após devastar a terceira porta, o inimigo consegue se posicionar fora do campo de visão do humano, e depois dá um soco que esmaga o corpo de Hoshina num prédio, ainda que o humano tenha conseguido cortar um braço do rival fora. Feito isso, Hoshina avisa pro Okonoji que o protocolo deve ser abreviado diante da emergência, uma vez que no campo de treinamento não tem perigo de envolver os outros soldados. Então o homem libera 92% de poder de combate e se prepara para executar o Daikaiju. No olho do furacão, Minase fica à mercê de um Honjo, e Kafka vê que não dá tempo de alcançar a garota para salvar ela, isso é, a menos que ele transforme pelo menos suas pernas na sua forma monstruosa. Ao fazer isso, ele dispara numa velocidade brutal e resgata um membro da força de defesa. O Honjo se vira para acertar os dois alvos, até que Shinomiya brota para destroçar a fera. Depois, ela pede para que Kafka e Minase cuidem dos feridos. Ao lado deles, Ichikawa pede pro Kafka não fazer nenhuma loucura, porque agora ele é um soldado. O ex-cadete entende o pedido do amigo e concorda com ele,
frente. Ao mesmo tempo, Hibino vê a coordenação da força de defesa na linha de frente e sente que gostaria de fazer parte disso. De repente, a central comunica que o pelotão Nakanoshima chegou e o pelotão Elbina tá vindo pelo sul para dar apoio. Os pelotões Shinomiya e Agatsuma devastam os kaiju no fronte da batalha, enquanto o pelotão Takao forma a unidade de atiradores, responsável por abater os monstros voadores com cartuchos congelantes. Já o pelotão Itakura acaba de recuperar a área de armazéns. Escutando cada notícia, Kafka celebra a virada de jogo da base Takigawa, então parte para cuidar dos feridos. Analisando o que viu, ele percebe a capacidade do terceiro esquadrão do qual ele faz parte, onde cada membro parece ter um talento único, porque não é só a Shinomiya que carrega todo mundo sozinha. Voltando ao Hoshina, ele afirma pro Daikaiju que ele comprou briga com o pessoal errado, e para provar seu ponto de vista, o espadachim corta com precisão cirúrgica a junção de cada parte da armadura do inimigo, atingindo as únicas brechas da poderosa carapaça. Dessa vez é o Daikaiju que fica sem reação diante do poder do inimigo. Então Hoshina aplica sua segunda técnica de extermínio, o corte transversal, e logo em seguida o corte cruzado, sua quarta habilidade, fatiando o kaiju como se fosse presunto. Por último, o oficial deixa o pescoço do inimigo pendurado no tronco, mas um poder inigualável de regeneração transforma o Daikaiju exatamente no que ele era antes de sofrer qualquer ataque. Seja como for, a estratégia de Hoshina se mostrou eficaz ao ponto de poder repetir ela de forma confortável. Refazendo os cortes para cima do alvo, o vice-capitão descobre onde fica o núcleo dele e ataca com seu poderoso ataque múltiplo para dar um fim à luta. A central de comando comemora, porém o próprio Hoshina manda todos esperarem. Ao mesmo tempo, Kafka detecta uma poderosa presença, mesmo não estando transformado. Logo Daikaiju, que antes parecia derrotado, remodela seu corpo até atingir a altura de um prédio, porque o núcleo mudou de lugar para não ser destruído e manteve o monstro vivo. Em seguida, a criatura gigantesca libera um vapor que aumenta a temperatura bruscamente, fazendo Hoshina ter certeza que levar ele para a área de treino foi a decisão acertada. Okunoji alerta o vice-capitão que o nível de força do inimigo está se elevando junto da temperatura. Diante disso, a operadora avalia que a força desse Daikaiju é de 9,0. E galera, arregaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!